acredito muito que, assim, o espinho, quando nasce, ele mostra a ponta. Às vezes, você não vai estar preparado, né? Na maioria das vezes. Na maioria das vezes. Só que, assim, cara, aceita sem estar preparado, mas se prepara durante o processo. Comece mesmo antes de estar pronto. Muita gente sempre espera o momento certo. E o momento certo não existe. Sim. Fica esse recado pra galera que tá querendo tomar uma decisão Sim. na vida e tá procrastinando, fica demorando. Sim. Meu, vai! Só depende de você, né? Não tem outra pessoa que vai pegar na sua mão e falar, vamos lá que eu vou junto com você. Não. O esforço vence o talento quando o talento não se esforça, cara. Isso. Essa é a frase. É a frase, entendeu? Sim. Então, assim, eu aceitei sem estar preparado, depois eu me preparei durante o processo. Então, quando eu entendo que o significado da palavra motivação é motivos versus ação, eu começo a entender que a motivação, eu não posso esperar isso do Lucas me motivar. A motivação é de dentro para fora. Então, meta tem que ter prazo. Início, meio e fim. Entendeu? As pessoas querem ter sem ser. Entendeu? Primeiro você tem que ser, para depois você ter. Não existe dar errado. Só dá errado se você desistir. Fala galera, beleza? Bora lá? Vamos que vamos, correndo pra não morrer devendo, sem preguiça nem medo de nada. Antes de começar, recados importantes. Se inscreva no canal, curte, compartilha, isso ajuda muito a gente. Estamos fazendo aqui tudo com muito carinho, trazendo convidados muito top, com conteúdo muito bacana, mensagens muito positivas. Então, retribua curtindo, se inscrevendo e compartilhando, né não, Lucão? Você tá doido, meu jovenzinho? Tá firme? Firme e forte, a Graças milhão, a Deus. feliz. Sorrindo e vivendo a vida. Sempre, você tá Nossa ligado que Senhora. independente do que tá acontecendo, eu tô aqui, ó, sempre bem. Você é zen, meu jovenzinho. Você me inspira. Você e esse que está nos assistindo, meu jovenzinho, que é a nossa inspiração. Conforme você já falou, a gente vem aqui mandar aquela mensagem que a gente fala junto, meu jovem. Que Bora. virou bordão. Que beleza, que legal. Se inscreva no canal. Vai, a unha vai encravar? Não vai, Vai doer o dedo? também não. Dá dor de cabeça? O cara brocha? Não brocha. Pelo Não amor por de Deus. isso. Não por isso, é verdade. Não por isso. Não tem que pagar nada, então não tem desculpa. Isso Começa assim, né, meu jovenzinho? Vamos lá. Vamos falar de quem, meu jovem, antes da gente iniciar esse episódio maravilhoso. Quem é, Lucão? Tá na boca do povo já, a galera já a galera sabe, já sabe né? mesmo. O artista, o Pablo Picasso do nosso varejo da capital. É o Luizinho da Perfitubos, meu jovenzinho. Meu, dá uma olhada nessas novas fotos que ele mandou pra gente. O cara... A gente até fala, ainda, até a gente vai te apresentar. Antes de apresentar, dá uma olhada no que o Luizinho vem fazendo, vem inovando, vem apresentando pros nossos clientes em comum, meu jovem. Explica por que ele é o Pablo Picasso. Porque ele é responsável por essas verdadeiras obras de arte que você tá vendo, vai ver nas outras fotos. Então, toda essa parte de equipamento da loja, pessoal, o Luizinho é responsável por fazê-los. Então, você que quer deixar o seu produto melhor exposto, com uma exposição mais bonita, mais atraente, entre em contato com ele, que ele tem toda a parte de equipamento. E caso for necessário, você queira colocar em prática alguma ideia que teve que ainda não tem no mercado, ele desenvolve também equipamentos exclusivos. Uma outra coisa que o Luizinho faz como ninguém é a reforma de loja, né, Lucão? Você tá doido? Você entrega a chave na mão dele e o cara te entrega a loja pronta. Simples assim. Alguns exemplos de equipamento, que conforme a gente tá vendo nas imagens ali, meu jovem, ó. Arara para confecção, mesa de valorização, banca de calçados, gôndola de calçados, armário para confecção, dentre outros, né? Conforme Olha você aquele falou. ali, que bonito. Da Daquela... Adidas ali, né? Você tá Bonito. doido. Vamos falar algumas lojas em que o Luizinho tá atuando, que estão estourando aí no mercado, em plena ascensão. meu jovem. Exatamente. Algumas delas. Primeiro, Timax. Galera conhece, tudo loja linda. E é o Luizinho que é responsável pelos equipamentos. It's Fashion, Paulistanas, Melone, Viva Mix, Viva Moda e entre outras, né não, Lucão? KLK, tem muita gente aí, Tem né, meu várias. jovem? Se você não sabia por onde começar, quer ter... Ah, a gente não falou disso, é super importante. Se você tem uma loja de calçados e quer colocar confecções. Se você tem uma loja de confecções e quer colocar calçados, não sabia por onde começar, agora a gente já te deu o caminho das pedras. Ligamos o Waze, colocamos já o roteiro e só vai, né, meu queridão? Exatamente. E fala também que veio do nosso podcast porque tem condições especiais e o preço é melhor, né? Se não tiver, dá na orelha do Luizinho agora. É isso aí, o Luizinho da Perfitubos, meu jovem. Bora que bora. Vamos lá, galera. Professor. Ó,
Papel e caneta na mão que teremos aula aqui, hein? Eu tô pronto. Sempre pronto. Já tá pronto. Manda. Bora! Galera, o nosso convidado de hoje tem 44 anos de idade e possui mais de 2 décadas de experiência no segmento. Podemos dizer que metade da sua vida vem sendo vivida e dedicada ao varejo. Ele possui uma paixão genuína por interação com pessoas. E isso foi logo perceptível no primeiro contato que tivemos com ele. Podemos dizer que logo de primeiro o nosso santo bateu. Ao longo de sua jornada, enfrentou desafios que o moldaram e o fizeram ter a certeza que sempre há espaços para crescimento e superação. Sua maior inspiração de vida é sua mãe, que batalhou e criou 4 filhos sozinha. No decorrer de toda essa experiência no varejo, já trabalhou em grandes empresas como Top Brands Fashion Group, que é gestora de marcas como Polo Air, Planet Girl, Venom, entre outras, Águia Shoes, Digasp, Pontal, Tênis One, Dene Calçados e Ticão Representações. Hoje, ele é um dos proprietários da WA Consultoria. Com toda a experiência e conhecimento de mercado que ele possui, vem colocando em prática o que sempre fez, que é ajudar empresas do varejo a melhorarem seus processos com o objetivo de atingir melhores resultados. Senhoras e senhores, com vocês ele, o diferente dos iguais, o Wendel Rodrigues. Que apresentação, hein? Que é isso, meu? Bem-vindo, cara. Bem-vindo. Bom, Que primeiro honra. eu quero agradecer a Papai do Céu, né? Por permitir que nós estejamos aqui hoje. Depois eu quero agradecer você, Luquinha, você, Japa, pelo convite. Não poderia deixar de agradecer o nosso amigo Ticão, né? O próprio Leandro Lucírio, né? Que fez com que vocês, de fato, aí nos trouxessem aqui para contar um pouco da nossa história. Então, é gratidão aí e tomara que a gente possa influenciar bastante pessoas com a nossa história, com a nossa trajetória de vida e que teremos aí, com certeza, uma tarde incrível. Muito obrigado pelo convite. Tá louco, velho. Esses caras aí que você citou, a gente fala que um dia ainda nós teremos um episódio que eles vão entrevistar a gente, porque eles já vieram aqui mais do que nós quase já, né? Sim. O Ticão, o Leandro, o Thiago, esses caras aí moram no nosso coração, eles foram nossas cobaias, né? No primeiro episódio, eles aceitaram de primeira, sem saber o que viria pela frente. A gente tem um carinho super especial e agradecer mais uma vez, né, meu Japa, que colocou a gente em conexão com o Wendel ali, que a gente, é o que você falou, deu match logo na primeira ali, né? Mano, exatamente. Falando um pouco dos meninos, só complementando, a gente até brinca que eles são um dos nossos padrinhos. Desde o começo ali, incentivaram, fizeram o projeto chegar até onde tá. A gente gravou na casa do Thiago, um especial de Natal. Ele abriu as portas lá pra gente estar com uma galera gigante na casa dele. E eles que foram responsáveis por essa conexão. E não ia indicar pra gente qualquer um, né, Wendel? É o bom ter diferente amigo, dos né? iguais. É bom ter amigo e fazer um pix. Né? Nada que um Pix não resolva, né? Tá tudo certo, Quem né, tem velho? amigo não morre pagão, né? É isso aí. Precisa ter dinheiro, precisa ter amigo, né? Isso aí. Mano, seja bem-vindo. O espaço é totalmente seu. Conta pra gente um pouquinho do Wendel, pessoa física, pra depois complementar com o CNPJ aí, que a galera já conhece. Opa, vamos lá. De novo, né? Gratidão aí pelo convite de vocês. E dentro do que você falou, vou contar um pouquinho, vamos voltar um pouquinho no tempo. Porque, na realidade, dentro dessas empresas que eu trabalhei, eu não voltei lá atrás quando eu tinha 10 anos de idade. Tudo começou quando eu tinha 10 anos de idade. Com 10 anos de idade, eu comecei a trabalhar na feira. Né? A Feira Livre. A minha mãe, ela tinha uma barraca, né, na feira. Não, ela vendia erva, vendia alecrim, babosa, espada de São Jorge, hortelã, enfim, todas essas ervas aí. E eu tinha 10 anos de idade e comecei a ir pra feira com ela. A gente levantava 2h30 da manhã, né, ia no Ceasa lá fazer as compras. Quando dava 4h30 da manhã, a gente estava na feira lá. E eu já comecei a vender ali. Eu vendia limão. Né? Então, a minha meta ali era bater 1 caixa ou 2 caixas de limão. Tinha vez que eu vendia 1 caixa só, outras vezes Mas eu vendia 2. Mas era ela que te dava ou você que Era se eu. colocava? Eu me Tá. colocava, então eu 10 anos comprava já. com 10 anos de idade. E aí Seus irmãos iam também? Não. Só Era você. só eu, né, que ia nessa época. E aí, chegava na feira, com a caixa, 2 caixas normalmente a gente levava. E aí eu pegava, fazia as redinhas aí, né? Contava a quantidade de limão, colocava na redinha e saía na feira, cara. Olha o limão, freguesa, baratinho, né? E eu tinha 10 anos de idade, cara. Naquela Aqui em época São lá... Paulo? Aqui em São Paulo. Né, os meus tios já trabalhavam em feira, né? Eles já tinham barraca lá.
de fruta, de várias outras coisas, de verdura, né? Eles vendiam lá. E através deles, a gente começou a também frequentar a feira. Cara, e feira é um aprendizado gigantesco, né? Porque eu falo porque a família inteira da minha esposa é feirante. Sim. Frutas. E, cara, eu vou te falar, é uma bagagem com pessoas, né? Você lidar ali com diversas pessoas de todas as classes sociais. Ali você aprende muito, né? E desde criança você nesse meio, com certeza, já fez você... te fez esse alicerce para você chegar em quem você é hoje. E, obviamente, você não sabia o que iria acontecer na sequência, mas você começar tão cedo, com certeza, te ajudou com isso, né? Não, demais. Assim, eu nunca imaginava, né, onde eu estou hoje. E, assim, foi algo espontâneo, algo, né, que eu ajudava a minha mãe. Mas foi muito bom, né? Porque eu tinha 10 anos só. E, na época, era engraçado, um fato engraçado, né? E eu parecia o Seninha, parecia o Senna. Eu tinha o cabelinho enroladinho, né? Eu não fui a vida inteira assim, sempre lindo, né? Um dia eu tive cabelo, né? Então... É isso que eu ia falar. Não, caramba. Não foi sempre assim, que eu fui lindo assim. Entendi. Eu tive cabelo já, né? Essa barba, mano. Exatamente. Né? Porque você sabe que Deus fez poucos homens perfeitos, né? Uhum. E o restante ele deu cabelo, né? Então, na época... Entendi. Agora no seu caso não deu certo, não. Amanhã vocês vão estar careca. No próximo episódio vocês vão estar careca. Esse aqui ficou no final do ano. E aí, o que acontece? Então, assim, aí eu comecei. Então, me ajudou muito, né? E eu tinha, na época, eu era cabeludinho. Eu tinha um cabelo enrolado, cacheado. E eu parecia muito com o Senna. E aí o pessoal me chamava de Seninha, Seninha, Seninha. E foi uma experiência muito bacana. E ali, por hoje, fiquei mais ou menos um ano, né? E depois eu parei, porque eu acordava muito cedo. E na época de escola, né? Eu entrava 1h da tarde. A gente saía da feira meio-dia, meio-dia e meio. Então eu chegava em casa muito cansado. E aí com isso começou a me atrapalhar na escola. Eu comecei a ter muita falta, etc e tal. Então fiquei um ano mais ou menos, um ano e pouquinho. Aí eu parei, né, da feira por conta disso. Mas foi a minha primeira experiência. Foi na feira, cara. Com 10 anos. Você nem imagina hoje um garoto com 10 anos trabalhando. Nem pode, né, hoje, né? Sim. Mas para mim foi extraordinário, cara. Foi uma experiência, assim, fantástica. A gente fala até muito disso daqui, que antigamente as pessoas eram forjadas na dificuldade, ali fazendo, né? E, consequentemente, tornaram-se adultos mais fortes. Hoje, nem pode, que nem você falou. E você deu o exemplo da feira. Várias pessoas que vieram aqui, vários convidados, tiveram essa experiência em feira também. O Luiz Marinho, sim, o próprio Carmelo. Sim. O Carmelo, ele já começou a fazer carreto, chamava os amigos dele, fez uma frota ali dos carrinhos ali, né? A Edna Bassan também. Não, tem bastante gente, né? Bastante gente. E assim, mas pegando esse gancho também, a gente até conversou sobre isso um tempo atrás, que a educação dos nossos filhos hoje versus a nossa educação. Porque a gente também começou muito cedo. Então, eu lembro... Quando eu comecei, na verdade eu nasci praticamente dentro de uma loja de sapato já, porque meu pai tinha loja e a gente ia pra lá e meu irmão e ficava zoneando o estoque, toda aquela bagunça com que criança vai fazendo dentro da loja, mas a gente já foi entendendo e vivendo aquilo. Então quando eu tinha 15 anos, a partir de 14, 15 anos, eu não tive mais férias, porque minhas férias eu ficava trabalhando. E aí meu pai virou representante com a loja e depois eu saía com ele já, então... Aí, na época, obviamente, eu ficava puto da vida, né? Porque eu queria ter férias e não tinha. E aí começou, só que me deu uma baita bagagem. E a gente fala, pô, hoje minhas filhas, eu vejo, tipo, eu tenho medo disso, porque a gente fica... Não pega nem ônibus sozinha, né? Não pega nem ônibus sozinha. Exato, eu tenho até medo de deixar pelos dias atuais, mas eu não sei até que ponto que isso é bom. Entendeu? Porque você fica com receio, né? Você fala, caramba, será que vai crescer uma mulher fraca? Por isso, sabe? Porque a gente tá... segurando muito em rédea curta, a gente não sabe o limite disso, né? Então, eu vejo como positivo essa questão de iniciar o trabalho desde cedo. Eu não vejo isso como uma coisa ruim. É que mudou também a época, né, Lucas? O que acontece? Nessa época, parece-me, né, que existia muito menos maldade no mundo, né? Violência. Então, eu lembro que eu com 5 anos, 6 anos de idade, eu ia na padaria comprar pão sozinho, né? Sim. Hoje você nem imagina uma criança de 6, 7 anos sair. Não. Às vezes tem perigo de ser atropelado, perigo de ser sequestrado. Então, sim, de fato, mudou. Então, essa preocupação, todo esse carinho que você tem com a sua filha, às vezes é uma proteção que aparentemente parece ser negativa, mas na realidade do mundo de hoje, cara, se faz necessário. Sim. Né? Então, aquela época era outra, né? Eu saía com 5 anos, eu
ia na padaria. Hoje não dá, né? Hoje é muito perigoso, né? Nasceu Então- muito mais corintiano também, né? A gente tem... também tem essa, né? É perigoso, né? Olha lá, hein, meu? Olha lá, hein, meu? Fica falando mal do meu time, meu? Não, pera aí. Há exceções, mas... Sim. Estamos aqui do lado, hein, meu? Então, velho, minha família inteira é. Deixa eu ver, a carteira tá tudo certo. Então, né? tá vendo? Já vou escondi. esconder o celular. Esconde o celular aí, meu. Cara, mas e aí depois Depois da que você feira. passou da feira? Então, aí depois dessa experiência da feira, aí eu fiquei um ano, então, fiquei até os 11 anos e pouquinho. E depois tive uma experiência em pizzaria, né? Um primo meu, ele trabalhava na pizzaria, ele era entregador de pizza. E aí ele me convidou para eu trabalhar nessa pizzaria. Então eu era no Jabaquara, eu morava lá na época, cidade de Leonor, né? Perto da garagem CMTC de ônibus ali. E aí eu peguei, aceitei o convite, fui lá. E aí eu passei a virar entregador de pizza. Com 11 anos. Não, De 11 para 12. bicicleta. Então, na realidade, assim, eu torcia para a entrega ser próximo, porque quando era próximo, eu ia de bicicleta, de bike. Eu gostava de ir de bike, entregar Sim. a pizza, né? Quando era um pouco mais distante, eu ia com o dono da pizzaria, Entendi. né? E aí eu ficava de carona com a pizza lá e fazia entrega, né? Aham. Mas eu torcia sempre para que fosse perto, Que porque você eu ia ia de sozinho, bike. Eu tinha quase de 11 para 12 ali, né? E aí foi muito bacana essa experiência, porque aí eu trabalhava só à noite, era das 6 das 18 às 22, né? E aí, assim, a gente chegava lá às 18 horas e a gente tinha direito a uma pizza. E aí tem um fato interessante para contar para vocês. Então, todo dia a gente tinha direito a uma pizza. Só que ou era mussarela ou era calabresa, né? Pô, aí você imagina, você come a primeira semana, tá ok, a segunda Ótimo. semana tá ok, Dali pô. a pouco, Daqui a pouco você né? não aguenta nem sentir cheiro de pizza mais, né? E aí, um belo dia, tava eu e ele conversando, reclamando. Eu falei, pô, mas todo dia essa pizza eu não aguento mais e tal. E o dono escutou, cara. O dono escutou, chamou a gente e falou, pô, vi lá vocês reclamando, o que tá acontecendo? Aí falou, ó, desculpa, mas, pô, não dá, né? Todo dia mussarela e calabresa, né? Não dá, tô enjoado já. Mudada aí. Aí ele olhou assim, pô, 2 moleques de 12, 13 anos, né? Aí ele olhou assim, tá bom. A partir de hoje, aí vocês escolhem o sabor. Aí eu... Ufa, Ô, né? Glória! Pô, Glória! Pô, falei, pô, você escolher agora, porque todo dia mussarela e calabresa, tá meu... louco, né, Não velho? dava, né? Não dava. E aí o negócio começou a ficar bom. E aí, o que que acontece? Eu lembro que, assim, o que eu ganhava... Era tipo por semana, fechava a semana eu ganhava. Só que o que eu ganhava na semana, praticamente dava o valor de uma pizza. Hoje, vamos imaginar que eu ganhava, tipo, R$10 o dia. Uma pizza hoje boa, Sim, né? sim. R$70 Sim, ali. sim, né? 60, 70. 60, 70. E eu lembro que eu ganhava mais ou menos isso. O que eu ganhava na semana, dava para comprar Pagava uma pizza. uma pizza, tá. E eu ganhava mais de caixinha do que Sim. de salário Do ali, trabalho. né? Porque era um salário semanal, não era nada, era sem registro, enfim, a gente não tinha nem idade. Mas foi uma experiência muito bacana, cara, porque eu saí da feira, né, e depois já fui pra pizzaria. São mercados diferentes. Sim. E aí eu fiquei um período lá, né? E aí tem um episódio legal pra falar também, porque aí eu fiquei lá mais ou menos um ano. E aí um belo dia eu comecei a chegar meia-noite em casa, né? Aí minha mãe, pô, um moleque de 12 para 13 anos, perigoso. preocupada, filho, o que tá acontecendo, né? Falei, não, a gente fecha a pizzaria 10, 10 e meia, tem que lavar, né? Tem que fazer as coisas e tal. E aí, beleza, e foi tocando mais ou menos isso um mês. Só que a realidade não era essa, né? Tinha uma moça que morava próximo, né? E aí a gente se trocou olhares, né? E eu era grandão, eu tinha 13 anos, mas eu era... 13 anos, Com velho. 13 anos, eu era grandão, né? Eu já era alto, né? Sim. E aí eu falava pra essa menina que eu tinha 13 anos. E ela me falava que tinha 18. Depois eu fui descobrir que, na realidade, eu tinha 13 e ela tinha 22. 22? Nossa! 22 anos, só que ela era pequenininha, ela era baixinha, né? E aí minha mãe preocupada, né? Um belo dia, né? Não acreditou, acho que na minha história, pegou e mandou meu tio atrás de mim. Meu tio morava com a gente na época, lá no Jabaquara. Aí você foi lavar a casa dela. Não, aí beleza, aí escuta só. Aí meu tio pegou, a pizzaria era aqui, ela morava na rua lateral. Né? Então a gente eu saía da pizzaria, encontrava e ficava na porta da casa dela. E era na porta, não tem esse negócio de entrar dentro de casa. Hoje a coisa mudou, né? Você tem uma filha lá, daqui a pouco o cara tá deitado no seu Lavando sofá. a calçada. Você tava É. lavando a calçada. Então eu tava na porta. E aí o meu tio chegou, cara, e eu não esperava. Ele chegou, bateu. Ah, bonito, né? Sua mãe preocupada lá e você namorando, né? Bonitão. Pode levantar e vamos embora. Eu passei uma vergonha, né, meu? Que tá absurda, né, cara? É. E aí eu cheguei em casa, cara. Quando eu cheguei em casa, ele contou pra minha mãe. Falou, ó, o bonitão aí, ó. Tava lá, namorando. Cagueta, velho. Namorando. E eu lembro como se fosse hoje. Eu só tomei uma surra da minha mãe na minha Foi vida. esse dia. Foi nesse Foi dia. Eu lembro foi como se fosse essa. hoje. Ela trancou, meteu o trinquinho na porta, pegou o cabo de vassoura e começou. Me Pau. bateu. Não, mãe, não, mãe, não.
E ela, seu filho da mãe, eu preocupada. Por quê? A cabeça dela, pô, o garoto de 13 anos, 12, 13 anos, pô, tá usando droga, tá andando no caminho errado. Não, eu tava namorando. Mas a cabeça dela tava preocupada. Aí, e o meu tio me ferrou, cara. Pô, velho, você é mó ramelão, tá? É mó boca aberta, né? E aí acabou o namoro, cara. Ali acabou já é, lógico. Nunca mais eu cheguei atrasado em casa. Quando eu dava 10h30, eu tava em casa. Já era, né? Mas foi uma experiência muito bacana. Eu fiquei mais ou menos um ano lá, né? E, cara, foi show de bola. Foi uma experiência legal também. E aí, depois disso, foi pra onde? Aí, depois disso, eu tinha 13 anos. A minha mãe, ela trabalhava na CD. Minha mãe, a vida inteira, ela trabalhou em 2 hospitais, né? Muito deles, às vezes, quando eu era pequeno, trabalhava em 2. Um dos trabalhos dela praticamente era só para pagar uma pessoa para cuidar de mim, né? Eu lembro como se fosse hoje, eu tinha... o trabalho que dava... Quando eu tinha 2 anos de idade, a minha mãe trabalhava em 2 empregos e um era para alguém cuidar de mim. Quando não, minha irmã de 9, uma criança, cuidava de um bebê. E aí minha mãe, nessa época, ela trabalhava na CD, né? Ela trabalhava na CD e ela cuidava de um paciente que ele sofreu um acidente na Austrália. Ele era surfista, né, empresário, e ele foi para a Austrália surfar e sofreu um acidente de carro. E aí ele ficou paraplégico. E aí, com isso, ela cuidava dele e conheceu a mãe dele. A mãe dele era empresária, tinha uma loja de fábrica, né, ali no Campo Belo, né? E ela conversando com a minha mãe e tal, minha mãe falou que tinha 4 filhos, tal, e falou de mim, tem um filho de 13 anos e tal. Ela perguntou, mas o que ele faz? Eu acho que ela pulou essa parte. Eu acho que ela pulou. E aí ela pegou e falou, acho que, né? Mas o que ele tá fazendo? Ela falou, ele tá parado. Ela falou, pô, mandei lá no escritório lá falar comigo. O escritório era no Campo Belo, era uma loja de fábrica. Era de confecção? Era de confecção. É uma época que fazia soft, fazia calça de moletom, blusa de moletom. Sim. Chamava Burnie, o nome da empresa na época. E era meio que surf streetwear ali, nessa pegada. E aí eu tô falando de 94, tá? De 1994. Certo. E aí o que aconteceu? Eu peguei, fui lá, fiz a entrevista e ela me aprovou. E aí eu passei a ser estoquista, né, da fábrica dela. Sim. Que era o escritório, que a fábrica ficava lá. E aí eu tomava conta de todo o estoque, né? Ou seja, eu tinha que... tudo que entrava e tudo que saía eu tinha que controlar. Mas era tudo no caderno. Ou seja, eu fazia inventário já naquela época. Sim. Mais manual. Então, tudo que entrava de produto, né, de matéria-prima, eu tinha que relacionar. Tudo que saía pronto, eu tinha que também dar a saída, né? E aí eu fui trabalhando lá, foi uma experiência muito bacana. Fiquei mais ou menos um ano. E aí, cara, aconteceu uma situação, porque como o filho não estava legal, né? Ele sofreu esse acidente, era filho único, tudo. A dona começou a se ausentar da empresa. Ela começou a não ir mais na empresa, né? E aí eu lembro que ela começou meio que a atrasar o pagamento. Atrasou o primeiro mês ali, ela pagou dia 10. E no segundo mês, cara, o dia 15 não tinha saído o pagamento. E, cara, naquela época, eu peguei e fui falar com o gerente lá, né? Tinha um gerente lá no escritório. E aí eu falei, olha, eu preciso receber, né? Tenho os meus compromissos, né? A proprietária não vem aqui, e como é que faz? Ele, então, ela realmente está passando os problemas. Tudo bem, mas eu preciso do meu salário. Eu também tô, né? Né? Aí ele falou assim, mas não tem o que fazer. Eu falei, não, eu não vou trabalhar enquanto eu não receber. Ele falou, não, e outra, eu vou lá cobrar ela lá. Ele falou, não, você tá doido? Eu falei, não, eu sei onde que é, porque eu tinha feito serviço de office boy, né? Na época também tinha, né? Você acaba fazendo serviço de office boy. E era na Alameda Santos. Eu saí lá do escritório, fui bater na casa dela. Cobrar ela. Fui na casa dela. Cara, eu com 13 para 14 anos, cara. Eu fico pensando hoje, assim, um negócio surreal. Que doideira, Surreal o negócio. Aí eu cheguei lá, falei, pô, não vai me atender, né? Aí eu apertou lá, mandou subir. Quando eu cheguei lá, ela olhou pra minha cara, o que você tá fazendo aqui? Falei, o que eu tô fazendo aqui, que hoje é dia 15, né? Eu preciso receber, a senhora nunca mais foi na empresa e como é que faz? E outra coisa, eu vim pra pedir minha conta. E a mesma cara que você tá espantada, ela olhou pra mim, tipo assim, pô, como é que pode um pirralho desse, de 13, 14 anos, me dá carteirada, vir aqui me cobrar? Né? Ela ficou, lembro como se fosse hoje a expressão facial dela, olhando igual você tá, né? Pasma. Entra aqui. E ela era advogada, né? Ela pegou, quanto tempo você tem de empresa? Pegou lá uma calculadora, somou. Ó, você tem direito a isso aqui, você tem alguma dúvida? Eu falei, não. Ela fez um cheque, peguei o cheque, falei, obrigado e vazei. Fui embora. E pedi a conta. E nisso eu já tinha feito network. Por quê? Tinha uma menina que trabalhava comigo lá, ela foi trabalhar numa outra empresa, lá na Clodomiro Amazonas. Não sei se vocês conhecem lá. Tinha no passado, não sei se tem hoje ainda, na Clodomiro Amazonas, perto da Juscelino Kubitschek. Tinha uma galeria lá de surf. Na época que surgiu as marcas, né, de surf, Billabong, Quicksilver, Nico Boca, enfim. E aí tinha uma marca chamada Seaway, fazendo propaganda e pô, o cara tem que cobrar, vocês têm que cobrar. Cara.
E na época essa marca aí era a melhor bermuda de surf na época, né? Que tinha. E essa menina tinha trabalhado comigo numa outra empresa. E eu falei pra ela que tava saindo e ela me convidou. Aí eu peguei e fui lá conhecer. Isso foi em 95. E aí eu entrei nessa loja de estoquista também, lá na Clodomiro Amazonas, né? E a gente trabalhava só... Lá já era loja, a outra era a fábrica, A outra né? era a fábrica. Lá já atendia o público. Entendi. Fazia o varejo, mas muito atacado também, porque era uma galeria de atacadista, tá? Então atendia muito lojista, mas também vendia varejo. Aí colocava uma porcentagem em cima Sim. e fazia a venda num preço diferente quando era poucas peças. E aí eu entrei de estoquista, né? Lá nessa galeria, na Clodomiro Amazonas. E aí eu fiquei um tempo de estoquista e essa amiga minha teve um outro convite, né? E saiu da empresa. E aí me colocaram no lugar dela. Ou seja, para cuidar das vendas lá. Eu falei, porra, agora o negócio fica bom, vou ganhar comissão. Porque até então não ganhava. E aí o gerente me chamou, ele era gerente lá, mas ele era também representante. Então ele fazia muito trabalho externo, né? E aí ele me chamou, Wendel, gostei de você e tal, cara. Você vai assumir as vendas da loja. E tinha um escritório administrativo também, a menina conversou comigo e startamos o trabalho. Um belo dia, trabalhei um mês fechado, né? Aí mandaram minha carteira lá para fazer a promoção. O dono não aceitou. O dono pegou, rasurou a minha carteira e devolveu. Né? A menina me chamou e falou, Wendel, você... a gente aprovou tudo, mas o dono não aprovou a tua validação e tal. Então, eu falei, tá, mas e aí, como é que vai fazer? Como é que eu... Olha... Sim. Um pouco meio resfriado, hein? E aí, o que acontece? Desculpa. Imagina, pô. Tá Quer de um boa. café? Alguma Não, coisa? de boa, tranquilo. É resfriado esse tempo louco. E aí, o que acontece? Ela pegou, me chamou, falou assim, Wendel, sua promoção não foi validada, tal. Eu falei, pô, mas e aí, né? Eu já, né? Vendi, né? Preciso receber minha comissão. Não, então, não sei o que lá, tal. Aí eu peguei e falei, então, não trabalho mais. Ou seja, de novo. De novo. Mas, pô, não vou trabalhar sem receber, pô. É um trabalho de graça. Eu, tinha 15 anos, Sim. né? E aí eu peguei e saí. Falei, pô, né? O cara riscou minha carteira, não validou a promoção, né? E aí eu saí, né? Eu saí, garotão, né? Com bastante energia e tal. Ô, Wendel, rapidinho, desculpa até te cortar, mas só pra mim não esquecer. Esse negócio que você tinha, assim, de não se contentar com aquelas coisas que não tava te fazendo bem. Você acha que veio da sua mãe, diferente dos seus irmãos, você tinha uma atitude diferente, mas ficou claro que sempre que tinha algo que estava te incomodando, que não estava Você ia atrás de resolver o problema, né? você já tinha esse espírito de liderança, de resolver as coisas, mas também daquele inconformismo de não ficar aceitando. Isso você acha que foi por influência de alguma pessoa importante da sua vida, meio que você tem esse espírito desde quando nasceu, diferente dos seus irmãos? O que você acha que pode ser? Eu acho assim, acredito muito que assim, o espinho quando nasce ele mostra a ponta, né? Então, ou seja, até um tema interessante que depois nós vamos entrar, a questão de liderança, a liderança, algumas pessoas nascem com algumas características já mais afloradas, né? Então eu acredito que nessa parte de atitude, de não se conformar, eu acho que é nato. É uma questão nata, né? Eu tinha isso comigo, né? E aí eu pulei um pouco, mas assim, nessa época de 13 para 14 anos, pô, minha mãe, até então, eu entrava ali, mas ficava... Era um salário ilusório ali, um salário pequeno, né? E assim, nessa época tinha muita inflação, né? Então, assim, eu lembro que, assim, quando a minha mãe ia comprar um tênis para me passar o Natal, ela comprava em agosto, porque em dezembro dobrava o preço, né? Então, assim... existia uma inflação nessa época, então ela comprava um tênis para mim em agosto para eu usar em dezembro. Então eu tinha comigo que eu precisava mudar de vida, que eu precisava ajudar a minha mãe a ser independente, a não depender mais dela, porque ela tinha outros compromissos também com as minhas irmãs, entendeu? Então, respondendo a tua pergunta, eu acredito que não só isso era nato, mas já tinha meio que de forma inconsciente startado em mim que eu precisava mudar minha vida. Então, ou seja... Pô, quando eu via que não dava, no caso lá, por exemplo, eu fui promovido, eu ia ganhar mais dinheiro. Eu, como estoquista, eu tinha um salário de office boy. Com vendas, eu ia mais do que dobrar. E ali eu vi a oportunidade, né, de ajudar minha mãe, para que ela sobrasse dinheiro para fazer outras coisas. Porque minha mãe criou a gente, os 4 filhos, sem marido, sem nada. Então, era muito apertado. Graças a Deus, a gente nunca passou necessidade. Mas era apertado. Não sobrava, né? Não sobrava. Sim. Então, eu lembro que, assim... ela dava um tênis para mim em agosto e eu usava em dezembro. Então, aquilo
né, em mim já gerava um inconformismo, né? De querer eu ser o provedor ali e sair da dependência da minha mãe, né? Então, acho que respondendo a tua pergunta aí, já era um pouco nato e eu já tinha isso comigo de forma inconsciente, né? Eu não tinha uma maturidade para ter clareza disso, entendeu? Então, hoje eu tenho essa clareza. Naquela época eu não tinha, mas eu fazia de forma natural, de forma instintiva, vamos dizer assim. Entendeu? Então, eu acho que eu respondi aí, ó. Sim, respondeu. Bem respondido. Né? E aí, assim, e é isso que nós estamos falando de um ano de 1996, cara. E aí eu fiquei um tempo parado, Você né? não era nem nascido, né, já? Tava nascendo, né, cara? Bicho mentiroso do cara. Vai fazer 50 anos esse ano. Olha lá. Você que falou. É porque japonês não parece, Não né? parece. Quando você olha, Não engana parece, bem. olha, Não, pior que eu não sei se ele é japonês, boliviano, peruano, chileno. Dá uma olhada, ó. Você não sabe muito decifrar. botox aí, plástico também, né? Tô com 25, Ou faz as contas. Botox, Ou pode ser que ele tá sendo conservado na cachaça, porque a cachaça conserva, né? Também, ajuda, Verdade? ajuda. Mas não Ajuda. bebo. Não, Você nada, não- nada. diz que Ele é flex. Você falou pra mim, né? Ele não bebe, você não bebe todo dia, né? Não bebo, Só mano. de noite, né? Porque de dia você trabalha. Tem dia que ele bebe também, que eu sei. Até de dia, velho. Não dá, né, velho? Não dá. Você é louco, velho. Entendeu? Eu nem gosto, né? E aí eu vou partir pro início da questão do varejo, da onde surgiu o varejo. E aí eu tinha, 16 anos para 17. Essa fase você não arruma emprego, porque você tá na fase do exército, né? E aí tem um cara que vocês conhecem muito bem. Ele era meu cunhado, ele era casado com a minha irmã, tem 4 filhos com ela, né? Hoje, a gente, na época, foi onde eu conheci, ele era moleque, eu tinha 16 anos na época, o Mauro. O Mauro Torres de Camargo, o Maurinho da Pontal. Maurinho! Maurinho, cara. O Não Mauro sabia, da Pontal. cara. Maurinho, Foi seu cunhado, Maurinho, Mauro? Maurinho foi casado Pô, com a minha ele irmã. esteve aqui conosco. Sei, eu pô. sei, eu Ele assisti o veio. episódio dele. Ele foi casado com a minha irmã, né? Ele me conheceu, eu tinha 10 anos, quando ele começou a namorar minha irmã. E eu morei com ele dos 13 para 14, né? Um pouco dessa história aí eu tava com ele, dos 13 para 14. Eu morei com ele 15 anos da minha vida. 15 anos você morou com o Mauro? 15 anos. 15 Olha anos eu morei com só, ele. cara. Aproveitar pra mandar um abraço pro um Maurinho. grande é. Um abraço. abraço, né? Maurinho. Pô, Eu né? falo que ele é Gente boa meu pai, demais. né? O cara realmente extraordinário. Parceiro. E aí, na época, eu tinha 16 anos, cara. E eu não arrumava emprego, porque é fase de exército e tal. Sim. E na época, ele já era supervisor de uma empresa, né? Ele trabalhava, inclusive, na Dene. E aí, assim, eu ia ajudar ele, né? Em algumas Nessa lojas. época ele trabalhava na Ele Dene? trabalhava na Dene, ele era supervisor lá, Tá. né? Que foi a primeira empresa que eu entrei, que eu coloquei pra vocês aí do varejo. E aí, nessa época, ele ia inaugurar a loja, eu ia ajudar. Né? Eu ia lá ajudar, Dá tal. uma força. Chegou um belo dia e falou, faz o seguinte, moleque. Você tá com 16 para 17, você não vai conseguir arrumar emprego, ó, leva os documentos lá e você vai começar de vendedor, né? E aí eu peguei e fui lá pro Shopping SP Market, levei os documentos. E aí é algo interessante que vocês podem não acreditar, mas é verdade. E eu, assim, apesar de eu ter trabalhado nessas empresas, ter feito tudo que eu fiz, as atitudes de forma até inconsciente, eu era muito tímido, cara. Muito tímido, sério, tinha muito vergonha? tímido. Eu era muito É por causa tímido. do cabelo, velho. Pode ser. É isso aí, eu falei pra você. Então. Eu falei pra você. Eu tô pensando aqui agora, ó. Eu falei pra você, né? Faz Porque- sentido. Eu falei, não fui, né? Não foi a vida toda que eu fui Não, lindo assim. Eu tive então. cabelo um dia. E aí, o que acontece? Eu peguei, levei os documentos e comecei a trabalhar, cara. Só que a senhora era muito tímida. Eu falei, pô, como é que eu vou atender o cliente e tal? Cara, aí foi extraordinário, porque começou a me ajudar a me soltar, porque você tem que... Como é que você vai vender sem Então, falar? mas lá atrás, quando você tinha sido promovido para vendas, que você saiu lá do estoque, você não chegou nem a ter essa experiência? Não, eu cheguei a vender, só que assim, entrava 4, 5 clientes por dia. Não era um varejo... pouco, Não, sim. com rotatividade Uma grande. rotatividade Alto giro, grande, né? alto giro, que você tem ali, ó, no atacado, o pessoal praticamente já chegava decidido ali o que queria, né? Sim. A loja Era de uma varejo venda não. diferente. Era uma venda quantitativa, né? E na loja não, é algo rotativo, que você tem que pegar, trazer opções, Sim, enfim. você vai desenrolando, Você vai né? desenrolando. Cara, e eu comecei ali a atender o cliente e eu acabei sendo obrigado a entender o cenário do negócio. E aí eu comecei a me soltar. Com isso, começou a me ajudar. Falei, pô, eu preciso falar com o cliente. Como é que eu vou vender sem falar? Não dá. Com o vendedor mudo. E aí eu comecei a interagir com o cliente, comecei a trazer adicional, cara. E aí foi onde tudo começou. Foi onde mudou na minha vida. Virou O a Maurinho chave mesmo. me inseriu no mercado. Foi ele que me inseriu, né? Eu entrei por acaso. Não foi nada planejado, nada pensado, né? Foi uma oportunidade ali, eu estava parado. Ele era meu cunhado, ele era supervisor, tinha autonomia ali de validar. E aí ele me colocou. E aí eu entrei lá em 97, cara. De vendedor na Dene.
né? Que existe essa loja até hoje lá no shopping SP Market, né? E aí eu fiquei lá, cara, mais ou menos um ano e pouquinho, né? E aí eu tive um convite, inclusive, do irmão dele, que estava na Noa Noa, que é a rede da Tênis One. Ele comentou aqui da Noa Noa. É. Comentou, né? Sim. Que era uma empresa muito forte na Sim. época, né? E aí o irmão dele foi promovido para gerência, ele era vendedor de uma loja no Shopping Ibirapuera, que é a Tênis One, né? E aí o irmão dele falou, Wendel, eu fui promovido, cara, vem pra cá. Aí eu falei, pô, eu vou ganhar mais? Porque quando eu entrei na Dene, cara, pô, você imagina, eu saí de um salário mínimo e aí eu comecei a ganhar, pô, quase o dobro, né? Eu com 17 anos. E aí veio na minha cabeça aquela questão lá do passado, né? Minha mãe comprava um tênis pra mim e eu usava em dezembro. Sim. E aí, o que começou a acontecer? Eu comecei a ganhar dinheiro. E aí o que eu comecei a fazer? Estourava tudo. Eu ia, comprava perfume importado, acabava um, comprava outro. Eu usei mais de 30 perfume importado na época. Eu comprava um, acabava... Comprava roupa, sapato, já saía usando. Acho que era o trauma do passado, que eu guardava. Eu guardava pra usar no Natal e no Ano Novo. Eu falei, pô, agora eu não guardo nada. Eu compro e saio usando, né? E aí eu comecei a ganhar dinheiro, né? E aí teve essa proposta da Tênis One. Era uma loja de tênis esportivo, vendia muito mais. Eu falei, pô, dá pra ganhar mais? Ele falou, dá. Eu falei, vambora. Tô dentro. E aí eu fui pro Shopping Ibirapuera, né? Entrei lá e, pô, aí comecei a aprender tecnologia de tênis. Era uma loja estilosa, né? Na época lá, pô, era uma das tops do shopping, tudo, né? Só que a empresa estava num processo de transição, né? De pai para filho, enfim. E lá não era uma loja que se investiam muito, né? Então o salário estava muito equiparado, né? E aí eu conheci... Tinha um amigo meu que trabalhamos junto na Dene, né? Eu tava lá na Tênis One do Shopping Ibirapuera. Esse amigo meu tava trabalhando na Pontal. A Tênis One, ela fazia parte de algum grupo grande, Noa. né? Então, Que mas... depois, não, futuramente, quando tava numa situação já complicada, aí eles venderam pra World Tennis. World Tênis. É. Isso, aham. Entendeu? Aí o grupo World Tennis absorveu a empresa depois. Entendi. A Dene chegou a comprar algumas lojas também, mas colocando bandeira nome Dene. Dene, aham. Colocando bandeira Dene, mas pegaram alguns pontos bem interessantes. E aí, o que acontece? Então, esse amigo meu foi trabalhar na Pontal do SP Market. E aí, eu tava lá no Ibirapuera, né? Fazendo o trabalho na Tênis One, uma loja bem legal, tudo. Só que o salário não era muito aquilo que eu tava imaginando. E a empresa estava num processo de transição. Lá não ia muito produto, os caras selecionavam algumas lojas. E esse meu amigo falou, Wendel, vem aqui no SP Market, eu quero te apresentar o meu gerente. E aí eu fui lá visitar ele, no shopping SP Market, na Pontal, que tem até hoje essa loja. E aí eu peguei o gerente lá, bom de lábia, né? Um abração para ele, o Nilton, né? O cara até 30 e poucos anos na Pontal. E ele me fez o convite, falou, pô, Wendel, o Fernando falou muito bem de você, cara. Pô, vem trabalhar comigo, cara, dá uma oportunidade, vamos fazer um trabalho e tal. Falei, tá bom, vamos embora. E aí foi onde eu entrei na Pontal. De vendedor. De vendedor. Então, o Mauro já estava na Pontal? Você citou do Mauro Não. aqui. O Mauro não estava na Pontal nessa época. O Maurinho, cara, já tava assim nessa época, né? Mas você foi pra lá não por influência dele. Foi Não, por conta não, desse não. amigo que te indicou Não, e tal. tanto foi bom você ter tocado nesse ponto. A Pontal, ela tinha essa questão, né? De não poder trabalhar aparente, né? Ah, tá. E aí ele acabou ali, o pessoal liberando, porque ele era supervisor. E tipo assim, cunhado, né? Não é parente de primeiro grau ali, não é irmão, não se é pai, cunhado essas fosse coisas. bom, né? É. Né? Então não tem problema, né? E aí, cara, então ele tava, acho que ele tava assim nesse período, sim. Ele Sim. tava assim, né, nesse período. E aí eu consegui entrar de vendedor porque ele tava na supervisão. Então a empresa tinha esse questionamento, mas deu tudo certo. Mas não foi por ele, a influência Sim. não foi dele. É que Tá. realmente eu tava lá, não tava Mano, dando o calhou. salário. De novo, né, eu sempre buscando Mas... Uma melhoria. uma melhoria para ganhar mais, porque Sim. eu queria, cara. Eu olhava e falava, eu Queria preciso crescer, pô. eu preciso crescer. E aí foi onde eu entrei na Pontal em 99. Esse gerente me fez o convite, eu entrei e eu falei, aqui eu tenho que fazer história. E aí eu olhava o gerente, é engraçado, né? Eu olhava o gerente nessa época, aí eu olhava e falava, eu preciso ser igual esses caras, O cara se veste bem, não faz nada, o cara só passeia na loja, né? E eu não entendia na época o trabalho do cara estratégico. Sim. Mas eu já mirava no cara, eu falava, eu preciso ser igual esse cara. Então eu entrei como vendedor lá, falei, eu preciso buscar a ponta, velho. Né? E tinha naquela época era 12 vendedor, 11 disputava a ponta. É. E eu assim, não era só uma... avião, né? Só avião. Naquela época tinha vendedor, cara. Naquela época os caras eram faca na caveira. E aí o que aconteceu? E aí eu falei, eu preciso ser o melhor vendedor aqui, cara. Eu não vou aceitar. E não era uma questão só financeira. Né? Eu tinha já Ego, né? essa competitividade que é sadia, cara. Sim. Hoje falta muito isso. Sim. Né? Essa ambição. Ambição é diferente de ganância. Sim. O ser humano tem que ter ambição. Vontade não pode ser de ganancioso. crescer, O cara né? ganancioso, ele mata até a mãe para conseguir as coisas. Agora, a ambição faz parte do ser humano, cara. Então, ali, naquele momento, eu falei, eu preciso ser o melhor vendedor aqui, cara.
E aí tinha uns caras bons, os caras eram bons, tinha cara bom. Tinha um cara lá que mal abria a boca pra falar e o cara vendia pra caramba. Eu falei, meu, eu vou bater esse cara. É eu bom vou que você abrir... aprendia com o cara, né? Exatamente. É. E aí eu comecei a abrir e fechar. Eu abri e fechava a loja. E aí eu comecei a bater primeiro lugar, comecei a bater ponta. Superar o cara que você... Comecei a bater admirava. ponta, comecei a bater ponta. Falei, meu, se não for ali pelo horário, vai ser por mais horário, mas eu vou bater esse cara. E aí, na época, o gerente, ele saiu, o Newton, ele saiu e foi inaugurar o Shopping Butantã. Aí entrou um outro gerente no lugar dele, e eu mandando bala. Eu como top 3 ali da loja, né? Às vezes era a ponta, ficava segundo ou terceiro, mas, Sim, cara, direto sempre ali, ali. nas cabeças, porque na época tinha muita gente boa. E aí entrou um cara, velho, que é o Nilson, um cara fantástico também, até vou mandar um abraço pra ele aí também, o Nilson, trabalhou comigo muito tempo, depois a gente vai avança, mas... E aí ele entrou na loja, né? E aí ele viu, começou a ver ali o meu trabalho, e a Pontal na época tinha a escolinha, né, de liderança lá, né? Que era o almoço Acho que com o seu até Manuel. hoje tem, Até né? hoje tem. Aham. E na época tinha o almoço com o seu Manuel, que é o proprietário, né? E aí era uma indicação do gerente ou da supervisão. E o Nilson me indicou na época. Pra ter esse almoço com o seu Manuel. Exatamente. Eu e outros supervisores indicaram outra garotada lá, né? E nós fomos no almoço, era no Shopping Center Norte. Eu tinha 19 anos nessa época. Nossa, é muito novo, né, 18 para 19, Sim. né? E aí eu peguei e fui nesse almoço. Chegou lá na churrascaria, né, cara? Aí chegou, sentou todo mundo, almoçando. O seu Manuel, tudo bem? Quem é você e tal? E foi ali aquele bate-papo rápido de todo mundo. Almoçamos e fomos embora. E eu saí frustrado, né? Eu falei, pô, mas eu achei que ia ser promovido, pô. Né? E eu não entendi ali, né? Qual Sim. que era a O lógica ali lance, do é. almoço, né? Cara, só sei que 2 dias depois, eu lembro como se fosse hoje, foi 7 de setembro de 99, cara. 7 de setembro de 2000. Eu tava num período de 1 ano já. Eu entrei em 99 e 1 ano depois surgiu esse almoço. Eu fui dia 5 de setembro. No dia 7 de setembro, 2 dias depois, eu recebi uma ligação. O gerente falou, o supervisor quer falar com você. Aí eu peguei, fui pro telefone, falei, tudo bem e tal? Falou, você tem gravata? Sem ser que você trabalha, que na época a gente usava uniforme, usava gravata, cara. Sim. O negócio era diferenciado. É. Eu como vendedor, eu usava gravata, camisa, mais ou menos igual essa que eu tô. Eu tinha que trabalhar com meia fina no bolso, caneta, social. calçadeira. Sim. Nós trabalhávamos com uma linha branca, né, que é a Maxi Comfort que tem até hoje. Nós tínhamos uma luva branca para poder atender o cliente, para não manchar o sapato. Sim. Era um atendimento, assim, diferenciado. Personalizado, né? Personalizado que você não vê Sim, hoje em nenhum sim, lugar. Sim. Tá? E aí, então, assim, aí ele pegou e falou, pô, você tem gravata, né, que não seja sua? Eu falei, não. Calça social, eu falei, tem de uniforme. Ele falou, olha, compra uma gravata, uma calça social que o seu Manuel adorou você e você vai ter uma oportunidade. Como subgerente no Shopping Butantã. Porra, meu sorriso, meu. Veio daqui aqui, eu tava, eu não tava esperando, né? Porque eu fui lá, eu fiquei meio frustrado, não entendi. Sim. Eu tava até varrendo. Na época a gente varria a loja, ajudava na limpeza, né? E aí fui, comprei, cheguei no Shopping Butantã, quem que era o gerente? Era o gerente que era meu gerente lá, Sim. que me contratou, o Nilton. Exatamente. E aí o Nilton, conversamos com ele, já me conhecia, e eu comecei a aprender. Ele falava, faz salão, tem que vender acessório, vender bolsa. E eu metia a bolsa no braço, olhava pros vendedores, bolsa, meia, cinto, já... Os caras faziam ali o PA, né, meu? Os caras faziam o PA, né? Cara, eu só sei que deu 2 meses eu fazendo esse trabalho, eu tava aprendendo a ser subgerente. Aprendendo. Uma outra ligação. O gerente, o supervisor falou assim, vai lá no SP Market lá com o seu Alves, que tá até hoje. Um abraço para ele, tem uma gratidão para esse cara extraordinária também. Seu Alves. Seu Alves, que tá lá na Pontal, ele cuida de toda a expansão da empresa, manutenção e contratos de locação, tudo com ele, tá lá até hoje. É um cara que eu tenho uma gratidão, assim, de vida pra ele, né? Sim. Foi o cara que acreditou em mim quando eu tinha 19 anos de idade, cara. Ou seja, como é que você vai acreditar num garoto, né? E ele me chamou e falou assim, é o seguinte, eu tenho uma proposta pra você, lá pra gerenciar a loja do Brás, né? Eu desliguei todo mundo lá, tava tendo uns negócios lá errado, e eu quero que você assuma, né? Eu aposto, eu gosto do teu trabalho, e o teu subgerente é uma pessoa de confiança minha, tem 52 anos de idade. E eu com 19, meu irmão. Nossa, e nunca tinha sido gerente. Você já imaginou a cena, cara? E quando ele me fez a proposta, na hora, eu respondi rápido. Parecia que eu tinha pensado. Sabe aquela... Parece que você pensa um dia, mas não, foi rápido. Eu peguei e respondi. Eu falei, não, tudo bem, aceito. Na hora que eu saí, cara, eu falei, meu, o que eu fiz, cara? Que loucura que eu fiz, cara. Por quê? Na minha cabeça, eu falei, Brás, só tem bandido. O que eu vou fazer no lugar daquele? Eu criei, assim, um Afeganistão. Um monstro lá no Brás, né? E eu não tinha preparo nenhum. Eu tava aprendendo a ser subgerente, cara. Eu falo que eu fui um tiro no escuro que deu certo. Sim.
que acertou o alvo. Porque eu fui promovido sem estar preparado. Mas eu tinha muita vontade, né? E o Alves, às vezes, que nem você fala isso, mas ele... Já enxergava, né? Macaco velho, aqui, ó, já malandrão, tempo de mercado. Às vezes ele já via que a sua vontade era diferente. Ele sabia que você ia vingar. Ele também não deu um tiro no escuro ali. Mano, na sua cabeça poderia ser, mas na dele não. Às vezes você aqui, ó, pô, não tem experiência. De fato, você não tinha o tempo ali que precisava para um gerente estar 100% formado. Só que ele já via que a vontade que você tinha tomava conta de todas essas outras questões. É exatamente isso. E essas pessoas que estão num patamar, às vezes, mais elevado, de fato, às vezes eles enxergam coisa na gente que às vezes nem a gente enxerga. Exato. Né? Ele acredita mais em você do que você mesmo. Exatamente. Então, assim, tem aquela frase lá, né? O talento, ele vence o sucesso quando, né? Sim. Não atua. Então, assim, cara, o esforço, né, na realidade. Então, quando você tem esforço, quando você tem motivos para trabalhar, ambição, quando você tem vontade, eu falo que, assim, na realidade, o que mais precisa ter o ser humano é vontade, cara. Quando você tem vontade, a pessoa aprende o que ela quiser, entendeu? E na época foi muito bacana, porque eu aceitei a oportunidade sem estar preparado e depois eu me preparei durante o processo. Você foi trocando o pneu do carro, o carro em movimento. Exatamente. Então também é um recado para quem está nos assistindo, às vezes você não vai estar preparado, né? Na maioria das vezes. Na maioria das vezes. Só que assim, cara, aceita sem estar preparado, mas se prepara durante o processo. Você já pensou na frase que eu tô pensando também, né? É aquela? Essa aí já vou emendar. Fala essa. Comece mesmo antes de estar pronto. É isso aí, cara. Antes feito que perfeito. É isso aí, perfeito. É isso aí, entendeu? Então eu abracei essa oportunidade. Quando cheguei lá, vi e que... até bíblico também, né? Se Sim. a gente for pensar, existem algumas passagens que hoje até é explorado bastante, que você dá o passo e Deus dá o chão. Sim. É isso aí. E na verdade, pegando esse gancho, que eu acho legal a gente falar sobre isso, porque muita gente sempre espera o momento certo. E o momento certo não existe. Sim. Porque se você estiver na cabeça, né? Sempre a gente fala disso. Pra gente começar o podcast, cara, a gente demorou mais de um ano. Que a gente teve a ideia, pra tirar do papel, ficou mais de um ano. Porque a gente tinha muito isso. Mas a gente não... Como a gente vai fazer? Como vai ser? E tarará. Cara, só que é aquilo. Se você não dá o primeiro passo... Você nunca vai saber se você tá preparado ou não, se deu certo ou não. E quando a gente deu esse passo, a gente achava de fato que ainda não estava pronto, né? A gente tinha certeza. A gente tinha certeza. E fomos melhorando no decorrer do caminho. E da mesma forma você e todo mundo. Então, assim, fica esse recado pra galera que tá querendo tomar uma decisão na vida e tá procrastinando, fica demorando. Sim. Vai! Só depende de você, né? Não tem outra pessoa que vai pegar na sua mão e falar, vamos lá que eu vou junto com você. Não. O esforço vence o talento quando o talento não se esforça, cara. Isso. Essa é a frase. É a frase, entendeu? Sim. Então, assim, eu aceitei sem estar preparado, depois eu me preparei durante o processo. Cara, e foi extraordinário, porque eu cheguei lá, garotão, aí cheguei lá, o meu subgerente tinha 52 anos, cara. E eu falei, como é que eu vou gerenciar um cara com 52 e eu com 19, né? E aí Deus, né, ele faz tudo perfeito, né, cara? Porque o senhor lá, né, o seu Silveira, cara, extraordinário, me adotou, né? Ele praticamente falou, eu não tenho ambição nenhuma eu tô aqui trabalhando, lugar, né? Eu tô ficando aqui até me aposentar, conta comigo, tudo, o que você precisar. E aí eu tive um insight na época, cara, que eu fico pensando, né? Papai do céu, ele é tão bom com a gente, porque, de novo, né? Eu não tinha o discernimento que eu tenho hoje, eu tinha 19 anos somente. Só que ali eu percebi a importância de você tirar o melhor das pessoas e não o pior. E ele tinha uma limitação, porque ele tinha 52 anos de idade, ele era obeso, né? E aí eu falei, como é que esse cara vai fazer salão, né, cara? Porque o subgerente naquela época fazia sala, e o gerente gerenciava a loja inteira. E olha, eu tive um insight, eu falei, ele não vai conseguir fazer salão. Como a loja é pequena, eu vou falar para ele cuidar de toda a administrativa, então ele cuidava dos estoques, ele cuidava do caixa. A gente recebia muito produto queimado, produto que não vendia saldo ponta das outras lojas, a gente absorvia tudo lá naquela loja. Então tinha muita demanda nos bastidores lá. Falei, vou pôr ele para cuidar disso e eu cuido das pessoas. Porque a loja era pequena.
Então eu conseguia cuidar da equipe e dos clientes, que eu sempre fui muito próximo dos clientes. Cara, e deu muito certo. Nós ficamos 4 anos lá entregando um resultado extraordinário. 1º de dezembro eu peguei um desafio grande porque tinha trocado a equipe toda. Eu cheguei lá, tive que formar a equipe em 1 mês, sem experiência. Como é que você faz isso? Deu certo, graças a Deus. E aí a gente praticamente empatou o ano. Nos 3 anos seguintes que eu fiquei lá, eu fiquei 4 de dezembro, crescemos 20%, 30%, chegamos a ter o maior crescimento em percentual da empresa. Seu Manuel ligar, dar parabéns, mandar cartinha, dar exemplo em reuniões. Então, assim, foram 4 anos, assim, extraordinários. Eu fiquei de 2000 a 2004 lá com ele, né? Com ele. E aí a importância, né? Porque, às vezes, o ser humano ele tem a capacidade, às vezes, de tirar o pior das pessoas. Né? E todo mundo fala que nós somos seres... O ser humano, ele é dual. Nós temos um corpo, nós temos uma alma. Nós temos o lado bom e nós temos o lado ruim dentro da gente. A questão é, qual que você fomenta mais? Então, eu sempre, quando eu vou trabalhar com pessoas, eu sempre procuro tirar o melhor das pessoas. E todo mundo tem um lado bom. Você não pode focar no lado ruim, você não pode focar na limitação da pessoa. Foca no que ela tem de bom e ajuda a melhorar o outro lado. E deu muito certo esses 4 anos com ele, porque eu foquei nisso. Eu coloquei no que ele podia me ajudar e eu tinha muita energia e eu cuidei do restante. Tanto é que, assim, a clientela lá tem muita mulher, né? Pô, lá, assim, eu atendia muita cliente, eu ia nas lojas das meninas, pô, vocês não estão indo lá, a loja não tá vendendo, eu vou ser mandado embora. Juntava 20, 30 meninas, comprava 4, 5 mil reais comigo. E lá só tinha tubarão na época. E, tipo assim, eu tinha uma lojinha pequenininha, lá tinha vários concorrentes grandes. Era? Não, no Brás, cara. Ah, no Brás, Butantã era outro. Tinha, sei lá, 4 Clóvis, tinha Global, tinha, na época, até a Alegria, Lojas Alegria tinha lá. Verdade. Cara, a concorrência, assim, absurda lá. Então, eu, pra sobreviver naquela época, eu ia atrás dos clientes. Era aquela loja que tem até hoje? Até hoje existe a loja. Que tem uma rua que tem Mundial, Pontal, tem a... É aquela Clóvis, loja, só que na época ela era metade. Não Depois é o tamanho que era pegou, hoje. depois o seu Manuel pegou outra parte. Mas era metade, a loja tinha 125 metros quadrados. Ô, Wender, tira uma dúvida pra mim, porque você tinha 19 anos Sim. apenas. E tudo isso, essa experiência, essa vontade, essa ganância, obviamente veio por vontade de crescer. Sim. Mas você buscava já, por exemplo, curso, em quem você se inspirava, da onde vinha tanta fome, assim, sabe? Porque é legal a gente falar disso também, nesse momento que a gente tá vivendo do varejo, de tanta gente que, tá bom, sabe assim, se eu ganhar 1.000, 1.500, 2.000, 3.000, não vai mudar a minha vida, tá tudo bem. Sabe assim, muita gente largado. Da onde vinha, e com tão pouca idade, da onde surgia essa gana, essa ganância de crescer? E pelo que ele fala também, a galera toda, tipo, tinha essa Tinha pegada. vontade, né? tinha Que nem fome, você falou isso da galera se conformar com um pouco que tá recebendo, mas nessa época era uma grande quantidade de pessoas que queria mais. Sim. Era, que nem você falou, era 12 vendedores, 11 lutando pela ponta. Então era todo mundo com essa energia alta querendo mais. O porquê que hoje tá tão diferente? Então, boa pergunta, Lucas. Depois eu respondo a sua. Porque, na realidade, o que acontece? Tudo começou de muita vontade, né? De se superar, né? De ter uma vida transformada. E aí, depois chegou... E aí foi aonde entrou a questão da minha faculdade. De fato, a Pontal, eu falo que foi minha faculdade. Ela me projetou. Porque a empresa começou a investir, não só em mim, mas toda a liderança, né? Então, eu tinha muita vontade, comecei a entregar resultados, entendi que sozinho eu não fazia nada, então eu formei um time muito forte de vendedor, porque na época a gente conseguia, e aí eu tinha isso já comigo, que sozinho eu não ia fazer resultado, né? Ou seja, eu era o treinador, eu precisava do time para poder jogar e ganhar o campeonato. Então eu formei uma equipe muito forte, tanto é que muitos hoje aí tá de gerente lá, tá de supervisor em outras empresas, até na ITS tem um menino que tá na ITS lá que foi vendedor meu, cara. Eu vejo isso, assim, para mim é extraordinário eu ter, de alguma forma, ter plantado uma sementinha. É o Davidson. O Davidson, você trabalhou com ele? O Davidson foi vendedor, eu contratei ele na Pontal do Brás, cara. Ele foi vendedor meu. Eu conheci ele, pô, a gente tinha uma amizade quando ele trabalhou na Tigrão. Na Tigrão, sim. Porra, puto, cara, gente boa demais. Eu contratei ele de vendedor meu, cara. Ele foi vendedor meu. Hoje ele tá de supervisor do Everton. Do Everton. Então, assim... Então, ali, eu já entendi que eu tinha que ter um time forte. E aí, a empresa, ela tinha isso com ela, né? A empresa, ela trabalhava muito a questão da liderança. Então, eu tive vários cursos, indo pro que você me perguntou. Eu fiz vários cursos de PNL, neurolinguística, e eu comecei a me interessar
Porque eu falei, poxa vida, eu preciso me especializar dentro desse mercado. Sim. Né? E aí eu tinha comigo, eu não posso ser um gerente comum, eu preciso estar entre os melhores. Se eu não for o melhor, eu tenho que estar entre eles. E aí eu comecei a fazer vários cursos que a empresa investiu, né? Então de neurolinguística, PNL, cara, isso transformou minha vida. Entendi. Transformou minha vida, assim, eu devo muito tudo que eu sou hoje a Pontal. Pelo espaço que eles abriram e as oportunidades também que eu acabei buscando, enfim, através do meu trabalho, através do meu esforço, mas a empresa abriu muitas portas, principalmente na parte de treinamento. Ela realmente foi uma faculdade para mim. E nessa parte de motivação, que você é muito bom em motivar as pessoas, isso também já praticava-se lá ou veio no decorrer da sua trajetória? Não, lá, assim, praticava muito. Eu falo que a empresa lá trabalhava muito forte, uma questão, e aí serve um recado para os empresários, para todo mundo que busca aí essa questão que você me perguntou. Cara, é muito importante trabalhar o endomarketing, né? Ou seja, o que é o endomarketing? Nada mais é do que o marketing interno. Você precisa vender bem o teu negócio. As pessoas, eu falo que assim, o que faz as pessoas ficar no teu negócio são duas coisas. Primeiro, aquilo que ela faz, ela precisa saber que é importante. Ela precisa sentir que alguém enxerga aquilo, que as pessoas dão feedback, sabe? Que aquilo que ela faz é importante, para ela se sentir pertencente àquilo. Quando ela entende que tem pessoas avaliando e motivando e, né, e fazendo correção, mas também elogiando, cara, a pessoa se sente parte do negócio. E o outro processo é plano de carreira. As pessoas precisam enxergar que aonde ela está, ela pode ir mais longe. Então, quando você tem pré-definido, valorizar o que as pessoas fazem. E quando você cria um plano de carreira, isso faz com que as pessoas fiquem, você retém. E a Pontal faz isso muito bem. Né? E sim, essa parte do endomarketing. A gente ia em reunião, tinha um lugar reservado com o meu nome na mesa. Então, para a empresa, talvez aquilo era muito pequeno, mas para mim era muito grande. Pô, eu tô numa reunião, né, da empresa onde tem a mesa com o meu nome na mesa, um caderno, uma apostila para mim. Então, assim, para mim, isso fazia muita diferença. Entendeu? Então, assim, a empresa já tinha essa parte. E depois eu fui entendendo essa parte da motivação. Porque você tocou num ponto importante, até que eu gosto muito de falar sobre motivação. E é muito comum, né? Acho que no dia a dia de vocês, enfim, no meu, sempre de forma recorrente, eu sempre ouço, pô, mas o Lucas não me motiva, o Japa não motiva, o meu pai não me motiva, a empresa que eu estou não me motiva. Cara, e aí a gente precisa entender o significado da palavra motivação. E eu entendi e depois passei a trabalhar muito isso nos meus liderados. Cara, o que significa motivação? Se você separar no meio, é motivo versus ação. Motivo, ação. Então, quais são os motivos pelos quais você sai da sua casa hoje? Né? A gente precisa entender quais são os motivos, ou por quê ou por quem você sai da sua casa. Uhum. Então, você começa a listar. Você pega um caderno, uma cartolina, o que você quiser, mas você anota. Quais são os seus motivos? Talvez o seu motivo possa ser uma faculdade do seu filho, uma casa própria, né? Uma moto, uma oportunidade, um crescimento no trabalho, uma viagem internacional, não sei qual que é os seus motivos. Mas você tem que estar claro, os motivos precisa estar claro isso. E aí o que você tem que fazer? Ação. Então, quando eu entendo que o significado da palavra motivação é motivos versus ação, eu começo a entender que a motivação, eu não posso esperar isso do Lucas me motivar. A motivação é de dentro para fora. Quando você espera a motivação externa, é passageira. Você pode ir numa palestra, agora top. Você vai sair entusiasmado da palestra, mas no dia seguinte chega a sua realidade. Você pega trânsito, seu pneu fura, você tem conta para pagar. Então, aquela motivação externa, você começa a entender que ela é vazia. Ela passa. E cada um tem a sua. Motivação, cada uma tem a sua. Eu preciso entender o significado da motivação. Motivos versus ação. Eu preciso saber quais são os meus motivos. Quais são os seus motivos que você faz o que você faz hoje? Porque a ação, ela vai derivar do motivo. É isso aí. Então, eu preciso ter os motivos, só claros. Que só os motivos claros... Por que eu vou agir... Exatamente, mas sem ação não serve para nada. Exato. E aí eu entendo que esses motivos é meu. Você não vai fazer por mim. Você não vai agir por mim. Você vai agir por mim? Não vai. Não. Então, primeiro, eu preciso entender o significado da motivação. Quando eu entendo que é de dentro para fora, eu não espero ninguém me motivar. Eu me motivo, eu me automotivo. E aí eu sempre falo o porquê ou por quem você faz o que você faz. Talvez é por alguém, talvez é pelo seu filho, pela sua esposa. Sim. Você dá uma vida melhor para eles. Então, a gente tem que buscar sempre
as respostas das perguntas. O porquê ou por quem eu faço o que eu faço. Quais são os meus motivos? O que me motiva a sair da minha cama todo dia? Tem que estar desenhado. E aí, para você alcançar esses objetivos, você tem que agir. E ninguém vai agir por você. Então, eu entendi que motivação era de dentro para fora. E aí eu trabalhava sempre nos meus liderados. Falava, vem aqui, quais são os seus motivos que você sai da tua casa? Qual que é o teu objetivo? Qual que é a tua meta? E aí meta também é importante. Meta sem prazo é igual a promessa de final de ano. O ano que vem eu vou fazer. A partir de Só que o ano que vem tem 365 dias. Você procrastina, é o que você falou no início. Então, ou seja, a questão é, quando você vai começar? O ano que vem tem 365 dias. Você vai começar a fazer academia que dia de janeiro? Sim. Ou de fevereiro? Quando que você vai dar entrada na sua casa? Quando que você vai comprar teu carro? Tem que ser específico. Tem que ser específico, porque meta sem prazo é igual promessa de final de ano. O ano que vem você vai procrastinando. Você vai deixando para depois aquilo que é importante. A procrastinação nada mais é do que você empurrar aquilo que é importante para depois. E pode ser que nunca você faça. Então, meta tem que ter prazo. Início, meio e fim. Você vai planejar comprar uma casa. Quanto você vai comprar? Quanto que você tem para dar de entrada? Quanto que você tem que pagar de parcela? Quanto que você tem que vender dentro do teu negócio para você pagar essa parcela? Então, você precisa ter um planejamento. E aí, vamos lá, dentro da ação que você falou. Eu tenho que ter o quê? Um planejamento. Eu preciso planejar. Se eu quero fazer uma viagem internacional, eu planejo agora essa viagem para o ano que vem. Fora o planejamento, você tem que ter o quê? Disciplina. Você tem que ter disciplina de guardar aquele dinheiro. Então, planejamento sem disciplina não serve para nada. Fora isso, você precisa ter resiliência. Vai gerar alguns obstáculos no meio do caminho. Às vezes o mar vai estar revolto. Mas se você passar do mar revolto, depois vem o sol. Depois da tempestade vem o sol. Então você precisa ter resiliência. E aí você precisa ter um sonho inabalável, ou seja, aquilo que você acredita, nada pode te abalar. Porque as pessoas, elas vão, muitas das vezes, torcer para que não dê certo. Eu falo com o invejoso, o problema dele não é que ele quer ter para ser. Ele quer ser melhor que você. Na realidade, é assim, não. A vontade dele é que você não tenha. Né? O teu fracasso é a motivação dele. Esse é o problema. Não é que ele quer subir, ele quer que você desça. Eu tenho certeza. Ele não quer que você não tem. É isso aí. Sim. Entendeu? As pessoas querem ter sem ser. Entendeu? Primeiro você tem que ser, para depois você ter. Eu tenho certeza que vocês, quando falaram que ia montar o podcast, muita gente foi contrário. Pô, vai dar errado isso, aquilo, outro. Se vocês tivessem absorvido esse negativo dessas pessoas, vocês não teriam montado. Exato. Então você tem que entender que dentro do processo vai ter muitas pessoas que vai torcer contra. Porque as pessoas, elas vibram com o teu fracasso ou com a tua desistência. Então não existe dar errado. Só dá errado se você desistir. Não existe dar errado. Só dá errado se você desistir. Sim. Se você começar a fazer academia, você só não vai buscar o corpo ideal se você desistir. Sim. Se você fizer aula de violão... A questão é, o porquê que você vai fazer aula de violão? Por quê? É um trabalho, não é um hobby, mas você só não aprende se você desistir. Então, não existe dar errado. Só dá errado se você desistir. Se você parar. Se você parar. E a maioria das pessoas, quando você vai montar um projeto, a maioria torce para dar errado. E aí essas pessoas querem levar você pro mundo delas, que é o mundo dos fracassados. Entendeu? Cara, e dentro dessa mesma linha aí, eu acho um ponto pertinente a gente tocar e que você também navega muito bem sobre propósito. Propósito, cara, é extraordinário. Eu falo que assim, né? O que nós estamos fazendo aqui no planeta Terra, né? Qual que é a nossa missão aqui? Eu vejo muito hoje, Lucas e Japa, o que acontece? Muitas pessoas parece que estão vivendo como se fosse um zumbi. As pessoas não sabem qual que é a missão delas, qual que é o propósito. Eu demorei muito tempo da minha vida para eu entender o que é propósito. Mas muito tempo. E aí, quando você não entende, você não busca essa resposta, tudo aquilo que você vai fazer parece não fazer sentido. Você entra numa empresa e você não entende, pô, não tá feliz aqui, não tá feliz ali, você entra num relacionamento, você nunca tá feliz, porque você não entende qual que é a tua missão. E aí nós precisamos entender o que Deus espera da gente aqui na Terra. O nosso maior ativo é o tempo, cara. E como você fazer a pessoa chegar à conclusão de qual que é o propósito, do que é importante para ela? Porque eu acho que isso, de certa forma, é fácil da gente falar, você tem que descobrir,
você tem que ativar o seu propósito, você não veio aqui à toa, Perfeito. né? Mas como de fato, que nem você, anteriormente aqui, você deu uma aula estruturada até, a gente poderia estruturar ela numa tela de como você saber de cada ponto para chegar na conclusão de um resultado aqui e buscá-lo. Sobre a motivação. Sim. Isso. Então, tanto que eu anotei muita coisa aqui. Mas como você conseguir explorar isso, tipo, no detalhe de cada coisa que você tem que ativar, que você tem que desbloquear, que você tem que descobrir para chegar em algo maior, que é o seu propósito de vida. Pergunta extraordinária sua. Ele é danado, hein? Ele quer me É, pegar ele na é curva. danadinho. Ele é danadinho, viu? Ele é danadinho, mas Ele é danadinho. assim, fantástico, fenomenal. Então nós vamos fazer um bate-bola aqui agora pra gente dar clareza a essa questão do propósito. Porque de fato, é muito. Às vezes as pessoas. Eu falo que assim, as pessoas vivem, né? Nasce, vive e morre, e às vezes não sabe por que viveu. E desculpa até te cortar, Wendel, mas rapidinho. Por exemplo, hoje está sendo um tema muito explorado em vários aspectos. Falar sobre propósito. Sim. E a gente vê na internet muito isso. Cada pessoa traz uma ferramenta legal que a gente consegue explorar para chegar nisso e tal. Então, hoje está sendo falado muito sobre. Só que, antigamente não era tão falado. Então, se a gente pegar os nossos pais, algumas pessoas um pouco mais velhas, eles não falavam muito disso. E o porquê também que eu te fiz essa pergunta? Antigamente, era de forma intuitiva que a pessoa fazia e deu certo para alguns, para outros não. Mas se você pegar alguns empresários grandes, alguns podcasts que eu acompanhei, a galera falava o que você fazia lá com seus 13 anos, que você bateu lá na porta da sua ex-chefe. E aí, tô sem receber, preciso aqui do dinheiro, papapá. A galera ia fazendo sem saber, sem ter a clareza. E aí você pega uma galera que deu muito certo, que hoje tá bem financeiramente, que é empresário, que tem empresa e tal. A galera fala assim, meu, nem sabia o que era propósito. Eu não tinha um propósito. Só vazia. Só que também os tempos mudaram, é outro. Hoje a nossa realidade é diferente do que era. E a gente sempre tem que estar atualizado e pronto para explorar as ferramentas da melhor maneira possível. Então, por isso que eu te fiz essa pergunta, entendeu? Porque antigamente a galera fazia de forma intuitiva, sem saber, e chegava no resultado. Mas já que hoje a gente tem as ferramentas que a gente pode clarificar melhor qual o caminho que a gente tem que percorrer, vamos fazer da maneira que seja talvez mais fácil. E partindo desse princípio, que você vai completar a minha frase. Eu falei isso no Instagram recente. Viver é diferente de sobreviver. Perfeito. Existe uma diferença gigantesca. E muita gente sobrevive nesse círculo vicioso da vida, de até a... Corrida dos ratos, né? A minha filha, a mais nova, achei mal barato. Ela, 4 anos. Aí ela veio em mim e falou, pai, minha primeira lição na escola, que ela entrou agora esse ano na escola, né? Eu aprendi sobre seres vivos e seres não vivos. Aí eu falei, é mesmo? Qual que é a diferença? Lá, seres vivos, nasce, cresce, reproduz e morre. Na hora, cara, eu lembrei disso. Uhum. Que eu falei, a grande maioria das pessoas que eu conheço tá nessa corrida dos ratos de nasce, cresce, reproduz e morre. Mas nem sabe o porquê que tá fazendo isso há tanto tempo. Então, quantas pessoas a gente não conhece que fica reclamando da vida? Toda vez que você encontra aquela pessoa, com certeza você tem aquele hard, né? Ó Sim. dia, ó céus, ó chuva, Sim. tudo, né? Tipo, pô, mas tá tão ruim. Mas por que você não muda, pô? Sabe? Tipo, se tá ruim pra você, é o que você falou agora, né? Da motivação. Mas pode concluir sobre o propósito aí. Vamos fazer um bate-bola aqui o pessoal que está nos assistindo entender, porque de fato tem que dar clareza. E assim, eu fiquei muito tempo da minha vida para entender qual de fato era o propósito meu de vida. Mas vamos lá. O porquê que vocês montaram o podcast? Quer responder Qual que primeiro? foi a ideia? Então, o meu intuito quando a gente foi montar o podcast, nós acompanhávamos muito podcast e admirávamos histórias de pessoas que construíram uma carreira brilhante, empresas brilhantes e tal, e formaram um legado. Tá, então Aí- vamos lá. Então assim, você montou um propósito porque você foi inspirado por pessoas que fizeram um legado. É isso? Aí só concluindo que aí talvez você vai conseguir explorar melhor ali em cima Você vai do que entendendo eu- por quê? Isso. A ideia, para a gente descobrir o propósito de uma pessoa, é através das perguntas.
Como é que eu descubro um propósito de um vendedor? Fazendo perguntas. O porquê aquilo é importante para ele. E no final, vai dar o propósito dele. Então, por isso que eu te fiz a pergunta. O porquê que vocês montaram o podcast? Resume numa coisa só. O porquê que vocês montaram? Inspirar pessoas através de histórias inspiradoras. Tá, inspirar pessoas através de histórias inspiradoras para você é importante? Por quê? Porque me inspirou. Inspirar para você é importante por quê? Porque mudou minha vida. A inspiração das outras pessoas, da história das pessoas, mudou minha vida. Mudar a sua vida foi importante por quê? Sempre o porquê no final. Então, mas aí, uma dúvida, tá, Wendel? Tipo, Tá. a gente tá trocando essa ideia aqui. Você acaba nunca chegando numa resposta final, porque Chega. sempre vai ter o porquê. Chega, vamos lá de novo. O porquê que é importante você ter mudado a tua vida? O que tem por trás de você querer mudar a tua vida? Crescer, Crescer é importante para você por quê? dar um conforto melhor pra minha família. Tá. Dar um conforto melhor para sua família é importante por quê? A gente tá esquentando, tá Sim. chegando lá. Sim. Você vai entender. Cara, hoje me traz uma satisfação em vê-las bem. Em vê-las, minha esposa e minha filha bem, minhas filhas bem. E eu quero isso pra minha vida. Viver sempre o melhor disso. Descobrimos o propósito dele. O porquê ou por quem ele faz o que ele faz. É pela esposa e pela filha dele. Então, o propósito dele é através do que vocês vêm construindo, não só deixar um legado, né? Porque, de fato, o que vocês estão fazendo é incrível. São Mas- histórias incríveis. Então, você trabalha uma questão de legado, de transformar e, através das histórias das pessoas, agregarem na vida de outras, inspirarem. Mas, consequentemente disso, você transforma a vida da tua família. Então, Então, por E exemplo, aí eu vou uma falar de mim. dúvida. Eu vou falar de mim. Através do que eu faço, cara, eu transformo vidas. Você vê, quando eu vejo uma pessoa que eu contratei como vendedor, né, que de alguma forma eu dei um treinamento, ele me ouviu em alguma coisa, esse cara hoje tá num cargo, tá ganhando o dobro do que ganhava, tá com uma carreira brilhante. Eu consegui, de alguma forma, ser um semeador na vida desse cara. Às vezes, o cargo de liderança, eu falo, a gente tem uma responsabilidade muito grande na vida das pessoas. Você pode construir uma vida, você pode destruir. Por isso que nós temos que ter muita responsabilidade. Quando você vai dar um feedback ou até mesmo fazer uma demissão, tem que ter muita clareza, tem que ter muito cuidado, porque você pode arruinar a vida de uma pessoa. Mas a pessoa está numa empresa, sei lá, 20, 30 anos, ela não sabe fazer outra coisa a não ser aquilo. Né? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado. Então, quando eu tenho, graças a Deus, aí a permissão de Deus me permitiu exercer todos esses cargos de liderança nessas empresas, eu carrego comigo essa responsabilidade que nada adianta, né, eu ter conhecimento se não for compartilhado, se eu não transformar as vidas, se eu não ajudar pessoas. Se a pessoa chegar perto de mim e ela não sair melhor, eu não fiz o meu papel. Então, todo contato que nós temos com seres humanos, de alguma forma, essa pessoa tem que sair melhor. Cada pessoa que entrar na nossa vida, essa pessoa tem que sair melhor. E aí você começa a entrar na questão de propósito. Né? Então, se você perguntar hoje para mim, qual que é o meu propósito de vida? É dar uma vida extraordinária para o meu filho, para minha mãe, mas transformar vidas, treinar pessoas, ver pessoa comum começar a ter resultados extraordinários. Wendel, e o propósito muda? Por exemplo, hoje... Sim, de pessoa para pessoa, sim. Não. Não. Tipo, O eu tinha um seu propósito, mas muda? amanhã eu posso ter outro. Por exemplo, Então- que os momentos de vida, os valores, vai mudando, não os valores, mas eu digo assim, o que é importante pra ti, às vezes, hoje é algo... É uma prioridade. E amanhã, conforme você vai obtendo maturidade, conforme vai mudando o seu tempo de vida, é outro. Por exemplo, esses dias eu tava numa... E a gente tava tendo essa bola aqui, até por isso que eu me senti à vontade de falar isso. Ó, que louco. A gente tava no almoço de família, minha sogra me falou algo que me fez refletir muito. O meu cunhado falou qual que era o objetivo dele, o sonho dele de vida. Sim. E ele tem quase 40 anos. Ele falou que era semelhante até ao meu, do momento de vida que eu tenho de 25 anos, né? Não, nós não estamos falando de trabalho, não. É a vida Aí, pessoal, né? Profissional. a minha sogra, tipo assim, acho que ela foi muito sábia. Ela, tipo, olhou assim, com um olhar de ternura e tal, e falou assim...
como muda as coisas, né? Quando a gente tem uma idade, os nossos sonhos, os nossos propósitos são alguns. Quando a gente tem uma idade um pouco mais avançada, são outros. E aí, a minha sogra é irmã do pai dele. E aí, quando você vê hoje o prazer, o propósito, o que eles querem, de certa forma, tem algumas diferenças, mas também tem muita similaridade. Que é o quê? Ela prioriza, o pai dele prioriza que a gente tá sempre junto, o quê? Os netos, mano. Sim. Hoje, talvez o nosso propósito, que nem você falou, no seu momento é hoje, é impactar, é treinar, é deixar um legado de uma positividade maior para alguém que trabalhou com você. E por que eu perguntei se muda? Talvez, quando você tiver mais velho, com uma maturidade maior, com netos, com outra situação de vida, esse propósito pode mudar? Sim, sim, perfeitamente. E aí, assim, o que é importante? Você ter clareza daquilo que de fato você é, daquilo que você quer fazer. Às vezes também tem as pessoas às vezes confundem meta com objetivo, sonho. O sonho, por exemplo, às vezes você tem sonho. Quando você realiza um sonho, aí você começa a ter outro sonho de outra coisa. Entendeu? Então, assim, respondendo a tua pergunta, pode sim mudar, porque você vê hoje qual que é um ápice para uma mãe e para um pai. De repente, o ápice para eles não é ter dinheiro, não é ter carro, é de repente ver os filhos bem realizados. Entendeu? Então, para eles, o propósito deles é a formação dos filhos. Por isso que não existe certo e nem errado. Agora, é importante a gente, em vida, entender por que a gente está vivo. Qual que é a nossa missão aqui? Cada um tem uma missão aqui no planeta Terra. E a questão é, eu já saí de empresas que eu estava ganhando bem, a minha remuneração era legal, mas eu não estava feliz com o que eu estava fazendo, porque aquilo não estava agregando para mais pessoas. Sabe a questão de você, de repente, estar bem sozinho, mas aquilo não está impactando vidas, não está formando pessoas? É o que eu sempre falo, você quer ir rápido para um lugar, vai sozinho. Mas você quer ir longe, vai acompanhado, cara. Sim. Fica sem graça, de repente, você tá sozinho. Né? A mesma coisa a pessoa... Quem corre cansa e quem anda alcança, Exatamente, né? É a mesma coisa você ter... E aí a gente pode falar um pouco, às vezes as pessoas se perguntam pra pessoa, pô, mas você é rica? O que normalmente as pessoas falam quando você pergunta isso pra ela? Não, normalmente. Assim, não, bate hoje, pronto. assim... Você pergunta pra uma pessoa esporádica, assim... sou você é rico de rica? saúde. Não. Foi até inteligente essa pessoa. Mas normalmente, o que a pessoa responde? Quando você pergunta, você é rica? O que a pessoa fala? Não. O normal. Não, eu sou pobre. Sou pobre. Por quê? O conceito de riqueza para a maioria das pessoas... É ruim. Não é só que é questão de ruim. O conceito de riqueza para a maioria das pessoas é que ela só é rica se ela tiver dinheiro. Só que existe vários tipos de riqueza, cara. Uma delas você falou. Né? Quando me pergunta, pô, você é rico? Eu sou milionário. Eu sou rico de saúde, porque sem saúde não adianta dinheiro nenhum do mundo. Eu sou rico de família tá todo mundo bem, graças a Deus. Eu sou rico de amigos, eu tenho amigos extraordinários, inclusive vocês agora estão nesse mesmo portfólio. Eu sou rico de espiritualidade, cara. Então, se você não tem essas riquezas, você tem só riqueza financeira, é um problema. Eu conheço muita gente que só é rico financeiramente falando, mas não tem família. A família não quer estar junto. A pessoa não tem amigo. Tem até um dizer que fala, né? Eu era tão pobre que a única coisa que eu tinha era dinheiro. É isso aí. E se dinheiro fosse tudo na vida, como muita gente pensa, os ricos não se matavam, né? Sim. Só que assim, também, hoje, Wendel, a gente tem que ficar atento, não é o que a gente fez aqui, mas tem que ficar até atento com essa romantização de não ter dinheiro, né? Exatamente. Porque não é o principal, não é mais o importante. Só que, por exemplo... Você não consegue, às vezes, proporcionar um tratamento de saúde mais digno se você não tem. Cara, isso é um tema que a gente pode navegar longe demais. Eu posso resumir em duas coisas só? Claro. Eu posso? Você me permite? Claro. Não? Claro. Só fala mal de dinheiro quem não tem dinheiro. Sim. Dinheiro não é tudo, Sim. mas é para o oxigênio. Sim. Você vive sem oxigênio? Você vive, não? Não tem como. Então é isso. Sim. Só fala mal de dinheiro quem não tem dinheiro. Exato. O que nós não podemos fazer é colocar o dinheiro sobre a gente. Soberano. O dinheiro tem que estar abaixo da gente. Sim. Acima da gente, só Papai do Céu. E eu falo, pegando o gancho, que assim, tudo aqui em terra está nos emprestado. As pessoas às vezes têm muita grana, a pessoa mora numa mansão, tem um iate, a pessoa tem muito dinheiro no banco. Só que nada disso é nosso.
Isso foi nos concedido. Então, quando eu tenho um cargo de liderança, quando eu tenho um salário extraordinário, quando eu consigo comprar um apartamento, uma casa, foi permitido, foi concedido por Papai do Céu. As pessoas às vezes confundem, não, porque eu sou o cara, porque eu sou isso, aquilo, outro. E entende que na hora que ele partir, na hora que a senha dele chegar, ele não leva nada. Não leva carro, não leva dinheiro, não leva nada. Então, tudo que nós temos em terra é nos emprestado. Nós somos filhos do dono do ouro e da prata. Nós estamos aqui para viver e viver em abundância. Comer o melhor da terra. Nós estamos aqui para pegar a nossa herança em vida. Mas na hora que a gente parte, é tudo do Papai do Céu, meu amigo. Então as pessoas, às vezes, por isso que eu falo, a gente tem que tomar cuidado com a liderança que nós temos. Às vezes o cara tem uma empresa, e eu sempre falo, às vezes o cara monta um negócio, ele monta para ganhar dinheiro. Mas chega uma hora que não é mais por dinheiro, é por propósito. O propósito dele é gerar emprego, gerar renda. Ele tem várias famílias ali que dependem dele. E ele sabe que se ele... é uma dessas pessoas. Seu Manuel e todos os empresários que eu admiro muito, todos eles sem exceção. Porque não é fácil num país como o nosso você ter empresa. Então, o cara começa para sair ali da pobreza financeira, para montar um negócio e construir. Mas chega uma hora que é por propósito. Ele monta o negócio e impacta um monte de vidas, porque tem milhares de pessoas que dependem dele, através do emprego que ele gera, gera renda, e essa renda gera sustento das famílias. Então, nós temos que entender que tudo que nós temos aqui na Terra é emprestado, e nós somos um grão de areia. Então, quando eu estou hoje com saúde, montei o meu negócio, consegui compartilhar e crescer, várias empresas ajudando e contribuindo, eu entendo que, assim, Papai do Céu concedeu isso pra gente. A gente não é nada, cara. A gente tá aqui para servir. Se a gente pegar 3 princípios de Papai do Céu, primeiro é o quê? O poder do autoconhecimento. É o eu. Ele não negava quem ele era. Ele falava, eu sou Jesus Cristo. Então, assim, nós precisamos ter o poder do autoconhecimento. Quem é você? Depois, o poder das relações. A gente não faz nada sozinho. Ele tinha isso muito encravado nele, ou seja... Poder das relações. Ele construiu um time, uma equipe. Ele pegou 12 pessoas que estavam longe de serem as ideais. Mas ele não escolhe os preparados, ele prepara os escolhidos. Ele sabia que precisava ter um time para, no final, seguir a missão, que era levar a palavra. Ação. Quem é você? Poder das relações e o poder da ação. Então isso tem que estar claro pra gente, que a gente está aqui por um tempo. A gente não sabe por quanto tempo. A questão é o que você está fazendo com a sua vida, o que você está fazendo com a tua liderança, o que você está fazendo com aquilo que você faz. Tá servindo pessoas? Nós estamos aqui para servir, cara. As pessoas só querem ser servidas. Mas quanto mais valor você gera na vida de uma pessoa, mais você recebe sua devida parcela de valor em troca. Quanto mais você joga para o universo, você recebe o dobro, o triplo, às vezes. Então, cuidado com o que você joga, cuidado com o que você deseja para o outro. Mas a gente está aqui para servir. Só faz sentido se a gente entender isso. Segura a pedrada aí. Vai. Pegando um gancho, rapidinho, não perde a linha de raciocínio. Falando de propósito, mudança de vida, mentalidade, a gente tem que falar de um cara que veio com uma mentalidade totalmente diferente pro Brasil. Propósito diferente. Com um propósito também. Diferente que nós... Grande. Sempre ouvimos falar sempre que os chineses vieram para tomar o dinheiro de todo brasileiro, que vai deixar todo mundo pobre e eles vão dominar a parada toda. Mas com o Lucas da Epifani, isso não acontece, meu jovenzinho. E a gente sentiu isso na pele com os nossos clientes que já trabalham com ele. Né, jovem? Inclusive, o episódio dele aqui conosco teve grande repercussão por conta do que ele conseguiu transpassar através de uma mensagem sincera, clara. Simples. E se eu falar isso de uma forma humilde, e ficou claro para os nossos clientes e para a galera que já trabalha com ele endossar o que ele vem fazendo, né, Lucão? Que ele vem com o pensamento do ganha-ganha, Wendel. Ele não vem só com o pensamento de eu vou ganhar, não. Todo mundo que é parceiro do Lucas da Epifani sabe disso e comprova isso. Então ele vem com esse pensamento chinês de eu vou ganhar e você também tem que ganhar. Então nós vamos crescer junto. Então, meu jovenzinho, vamos falar para aquela galera primeiro que tem um magazine e fala, eu quero ter minha coleção exclusiva. Certo. Consigo ou não consigo? Consegue. Como?
Galera, o Lucas da Epifânia, ele tem uma estrutura completa diretamente lá da China. Então, não somente ele traz os produtos para o Brasil, com alguns preços muito bons, mas ele também desenvolve. Como ele tem a estrutura completa, ele consegue cuidar de toda a cadeia de uma maneira muito produtiva e com os melhores custos. Então, ele desenvolve os produtos, ele fabrica os produtos e traz aqui para o Brasil de uma maneira que vai chegar para você com o melhor custo-benefício, com a melhor qualidade e os melhores preços na sua vitrine. E agora o Lucão vai explicar para a gente, para aquela galera que quer ter um produto diferenciado, com o melhor custo-benefício, mas que ainda não consegue comprar em grandes quantidades, mas que ainda assim quer ter acesso a esse produto de qualidade. Dá para ser feito também? Lugar conhecido por todo mundo. Famoso Brás. Tem na Henrique Dias um atacado maravilhoso que você consegue comprar as peças prontas, já levar para sua loja. Vendeu, você não precisa perder tempo. No outro dia você pode ir lá e consegue pegar a reposição com o melhor custo-benefício, meu jovem. Só pegando o gancho que a gente falou da última vez, e até eu tava conversando com uma galera, é o famoso pensamento chinês, literalmente. Ele sonhou à noite, de manhã tá pronto. O negócio é diferenciado ele. Então, quem trabalha com ele, comprova, né, meu jovenzinho? Então, para você que quer ter uma moda diferenciada com o melhor custo-benefício, Henrique Dias, no braço, você consegue ter acesso a isso, né, meu querido? Exatamente. Entre em contato com o pessoal da Epifânia ou entre em contato diretamente conosco, com a gente, que a gente vai fazer essa ligação e vocês vão ter o melhor produto com o melhor custo-benefício na sua loja. É isso aí, meu jovem. Vamos lá. Ô, Wendel, retomando. Que top que foi essa parte que você estava falando, né? De propósito, a gente conseguiu, através de um tema ali, discorrer, falar sobre muitas coisas, como chegar, então, no propósito de cada um. Falamos também da motivação, do endomarketing e tal. E para finalizar, a gente já está chegando no final. Você conseguiu estruturar todos esses anos de experiência, de vivência, de ação, e hoje você montou a sua própria empresa de consultoria, onde você tem todos esses processos muito bem desenhados para ajudar as empresas do nosso varejo. Exatamente. Boa pergunta aí. O que aconteceu? Diante de toda essa bagagem aí, né? Que são mais de 2 décadas. Eu não vou falar exatamente quanto tempo, porque eu vou entregar a idade, né? Ele já falou, 44. Mas aí eu dentro da última empresa, e talvez a gente fica para uma próxima, que tenha bastante conteúdo aí. A última empresa que eu trabalhei, me surgiu ali um start. Eu tive uma conversa que você conhece bem com o Everton, né? Ele me chamou para a gente tomar um café lá na empresa dele. E ele me deu um start, ele me deu um insight, a gente conversando ali, né? Eu tinha acabado de sair de uma empresa. E ele falou, pô, Wendel, por que você não monta, né, uma empresa de consultoria, né? Aí eu falei, pô, mas por quê, né? Ele falou, bom, primeiro, você tem relacionamento e conhecimento. E hoje eu sou empresário, eu tenho várias lojas, né? E a gente conversa com outros vários empresários. E a gente tem várias dificuldades muito comuns, né? Que é contratação de liderança, treinamento de time, processos claros e definidos, e a gente tem essas mesmas dificuldades. Pô, inclusive eu tenho interesse, né? Se você montar, a gente pode começar até pela gente. Olha. Cara, e na hora, pô, veio, eu falei, pô, que bacana, obrigado pela ideia. Eu tinha pensado nisso lá no passado, mas era algo que eu pensei e não tive ação. Não tive ação. Sim. E aí, nesse café que eu tive com ele no escritório dele, ele me deu esse insight e ainda falou, porra, cria uma estrutura e, pô, e vende para mim e a gente insere isso no mercado. Inclusive, nós estamos ali paquerando ainda, a gente não iniciou o namoro, né, Everton? Tamo aí, tá? Daqui a pouco a gente chega aí. E aí surgiu essa questão da WA Consultoria, eu saí do escritório dele, liguei pro André Bispo, né, que é o meu sócio, né? Um abraço aí, Andrezão. Estará conosco. Estará, exatamente. Já tá marcado. Episódio tá marcado. Liguei para ele e falei, tem um negócio pra gente startar. Pô, né, conversando com o Everton, ele e mais alguns empresários, tá com bastante dificuldade de coisas que a gente já viveu nas empresas. Cara, vamos? Ele falou, vamos. Né, aquela questão, né? Que é ele rápido. Também tinha feito um trabalho semelhante ao seu no mercado. Trabalhou comigo em várias empresas, Águia Shows, trabalhou comigo na Digas por 2 vezes, trabalhou na Polo Air, na Top Brands comigo também. Tem quilômetro rodado. E a empresa lá estava passando por uma estruturação que pode ficar para um outro momento. Nós saímos da empresa lá. E nisso eu liguei para ele e falei, cara, surgiu um negócio aí, vamos startar. Top, ele falou, tô dentro. E aí nós montamos a WA Consultoria, né? Que é o Wendel e André.
E aí, com a força, né, dos amigos aí, a gente começou já um trabalho, né? Inclusive, eu quero agradecer aqui o Carmelo, né, que esteve aqui com vocês. A gente já iniciou um trabalho com ele. Gratidão, viu, Carmelo, aí por acreditar e apostar, né, e ser o nosso primeiro cliente, né? Tenho certeza que nós vamos construir algo muito grande juntos. Então, a gente já está fazendo um trabalho no Grupo Meloni, né? E, cara, hoje a gente fechou aí com a Paulistana. Né? Gratidão aí pelo Rogério, também está acreditando no nosso trabalho. Não poderia deixar de agradecer de novo o Leandro Lucírio, né? Que é o braço direito da empresa, que também nos apresentou diante de uma oportunidade e necessidade que a empresa tem para poder levar para a expansão. Então a gente está aí também com a Lojas Paulistana que a gente fechou hoje, inclusive coincidiu de a gente fazer hoje o podcast, tá? Olha, que legal. E aí é isso, cara, a gente tá, o nosso trabalho é contratação de liderança, treinamento e desenvolvimento da liderança, mas também de time de loja, auditoria, ou seja, tudo aquilo que a gente tem de bagagem, tudo aquilo que a gente fez nas empresas por onde nós passamos, nós montamos agora a nossa empresa para poder ajudar as empresas aí a ir para um próximo nível, enfim, dentro das necessidades de cada um. Você tá doido. Então você que tem uma dor, já vamos até fazer o merchan. Por favor, né? Não, porque de verdade, assim, cara, você é um cara, eu ia falar no finalzinho do episódio, mas eu vou aproveitar e falar agora. Você é um cara que o Wendel foi citado várias vezes no nosso podcast. Várias vezes, no online e no offline. Várias vezes mesmo. E a gente não se conhecia pessoalmente, a gente se conheceu no evento da Edna. E a gente já falou, deu match. E todo mundo que teve um contato com você, quando a gente tava trocando ideia, sempre falou super bem. E hoje a gente viu aqui, né, o porquê disso. Uhum. Então, assim, você, na verdade, você tem um remédio pra dor de muitos empresários, que é o que você falou. Todos, na verdade, né? Na verdade, a maior dor hoje de todo empresário é mão de obra. Perfeito. E você tem esse antídoto, você tem esse remedinho, o seu de pirona, tá pronto. Então, assim, com certeza, o que você faz na empresa, não vou nem falar de custos, porque é um investimento que vai dar muito mais lucro pro cara. Sim. Muito mais lucro. Então, assim, para você que tá tendo essa dor e também tinha essa dúvida de por onde começar, será que existe alguém? O Wendel é o cara. Isso a gente pode falar. E aí a gente pega o exemplo do Everton, que sugeriu você montar, porque ele, empresário, tá sentindo essa conversando com outros empresários, falou, é um problema que tem no mercado e que não tem quem solucione. Sim, perfeito. Então, certeza que dará certo, já tá dando. Já deu. É isso aí, claro, com certeza. E você aí que estiver também com essa dor, com certeza está, entre em contato com o Wendel. Qual que é o seu... Deixa seu... WA Consultoria. WA Consultoria. WA Consultoria, OFC. WAconsultoria.com. Depois você coloca lá. Deixa isso, a gente coloca na e-mail, tela. tudo certinho. A gente coloca na tela. Com certeza aí que a gente pode colaborar e cooperar com bastante gente. Tem uma galera também que entra em contato diretamente com a gente, que acompanha, que conhece, a gente já passa seu contato. Por favor, aí nós precisamos, né, ajudar a galera aí, precisamos levar o leite pra criança, né? Exatamente, isso aí, Wendel, gratidão, cara, de coração mesmo. Puta, o que você falou aqui, com certeza tem muito mais conteúdo ainda aí dentro dessa sua careca maravilhosa. Pô, obrigado. Mas a gente vai ter que encerrar por aqui por conta do horário. Que pena. Vamos deixar o Wendel, vale a pena fazer a parte 2, hein? Tem bastante coisa que ficou de fora. Tem alguns pontos pra gente abordar, nem abordamos todos, né? Abordamos só 2, deu quase o podcast todo ali. Temos mais alguns para abordar, que com certeza terá parte 2 ou 3, né? Tem bastante história pra gente contar de empresas aí que a gente acabou não citando, né? Sim. Mas eu agradeço aí, gratidão pelo convite mais uma vez aí, né? Eu queria agradecer vocês dois, de novo o Ticão, o Leandrão, o Lucírio. E só para deixar um recado final aí, eu não sei qual que é a situação que você está vivendo hoje, né? Mas suas condições atuais não definem o seu futuro, e sim suas decisões. Eu acho que talvez você está numa situação hoje difícil, está procurando um emprego, está numa situação complexa, mas assim, cara, não importa as condições que você está hoje, e sim as suas decisões. Né? São suas decisões que mudam o teu futuro. Tá? Então, acho que essa é a mensagem que eu queria deixar aí para a galera. Tá? Fechou com chave de ouro, hein, velho? Meu Deus. Você é bom mesmo, hein, velho? Ele é danadinho! Daquele jeito, não foi à toa, né? Não Quando o Ticão fala de alguém, o Leandro, Se eles endossaram... Mata a cobra e mostra o pau, meu João. Galera,
Bora! Quem ainda não curtiu, não se inscreveu, não compartilhou, dá tempo. Segundos finais pra você fazer isso. Manda pros amigos, pros inimigos, né, Se Lucão? gostou, curte. Se não gostou, Curte também. é assim que nós encerramos. Que beleza, que legal. Se inscreva no canal. Tudo de bom!